Para quem não me conhece, eu sou o professor César e hoje eu vou apresentar para vocês algumas questões nessa primeira revisão mais gerais do ENAD, mas já pegando conteúdo, tá? Então, a gente já vai para conteúdo. Só que, como eu sempre brinco, a gente tem que começar do começo, não dá para eu chegar num conteúdo com vocês. E antes até de eu falar dessa questão dos conteúdos, eu quero dar os parabéns, tá? O sucesso que vocês estão fazendo a sala do EAD lá funcionar. É bacana isso porque nessa última, por exemplo, na primeira todo mundo estava meio perdido, o fórum subia, descia, aí o pessoal mandou perguntas e tal. Agora nessa segunda aqui a gente organizou um fórum um pouco diferente, o pessoal colocou imagem, trouxe música, comentou o assunto. E vocês vão perceber por que eu comecei com zona urbana e zona rural e por que eu comecei ainda logo de cara com tecnologia, tá? São dois temas que caem todo ano na prova da ENAD, todo ano. E tem alguns detalhes importantes nisso. Nós vamos falar hoje das questões dissertativas e eu vou conversar com vocês uma coisa que, quando a gente dá aula para cursinhos vestibulares, para concursos públicos, a gente fala e vocês vão perceber que em nível de provas do INEP, que é o caso do ENAD, é o caso do ENEM, que muita gente aqui fez, é muito importante saber ler a questão. E aí tem uma jogadinha que é assim, a resposta está na questão muitas vezes. Só que a forma como ela é feita, ela direciona você para uma outra alternativa. E aí você tem que ser mais esperto, não dá para bancar o bobo nessa hora. Então tem que aproveitar isso, tá? Então nós vamos literalmente hoje falar um pouco assim, porque o que cai nessa prova, né? Porque muita gente veio aqui falando assim, pá, professor, conhecimentos gerais. Que de acho que é isso? Pode cair qualquer coisa, então? Pode, mas não pode. Porque existem alguns temas, alguns eixos que são norteadores aí. Como assim? Tipo, todo ano cai. Todo ano cai isso. Então não tem como a gente fugir. Então a ideia com vocês é literalmente começar por aí mesmo, né? Quais são os assuntos cobrados? Quais são aqueles assuntos que caem mesmo na prova? Ou seja, professor, que assuntos eu vou ter que estudar se eu estou afim e eu quero tirar uma nota boa nessa prova e vocês têm e precisam fazer isso por vocês, em primeiro lugar, né? Porque eu sempre brinco com as turmas que passaram pela ENAD que podem falar o que quiser, que o conceito é da faculdade. Não, o conceito é teu, porque você é a turma que fez o ENAD. Eu me lembro muito bem das turmas que tiraram conceitos altos, até hoje eles deixam no currículo. Inclusive, se vocês jogarem no Google, tem assim, como o conceito do ENAD vai no meu currículo. Você pode colocar lá e é importante. Agora, claro, se você ficar numa avaliação mediana, está mediano, né? E o povo está cheio de mediano, e vocês não são medianos, vocês são pessoas que estão indo além. Tanto estão indo além que vocês estão aqui num sábado de manhã, que não é obrigatório, para pensar um pouco sobre essa prova que faz diferença para vocês, tá? Então a primeira pergunta é, professor, e aí? Quais são os assuntos que caem nesse conhecimentos gerais, afinal? Né? A segunda pergunta que vem é, que habilidades são necessárias? O que eu preciso para saber? O que eu preciso fazer para esses assuntos? Porque não basta eu ficar apenas sabendo, o professor César falou que cai zona rural e zona urbana, e daí? Como cai isso? O que eles perguntam disso? Né? E o que eu faço? Bem, primeira coisa é o que a gente está fazendo aqui. A gente vai conversar um pouco sobre a prova e vocês já estão fazendo lá no sistema virtual, que é estudar a partir daquelas questões que eu estou colocando, tá? O primeiro tópico que nós tivemos, vocês tinham até filmes para assistir, né? Não sei se todo mundo assistiu, eu acredito até que alguns já tinham assistido, por exemplo, Estagiários, que conta a história de duas pessoas da Google que vão lá que vão trabalhar na Google e são mais velhos, ou seja, olha a quantia de temáticas aí, né? Conflito de gerações. Que de acho que é a geração X? Que coisa é a geração Y? E a geração Z? E agora fala em geração alfa, geração beta, daqui a pouco vai o alfabeto grego inteiro. Porque se você pegar uma criança hoje e mostrar para ela uma vaca, talvez ela não saiba o que é a vaca, que eu brinquei aquele dia na apresentação aqui à noite. Mas se você der um celular para ela, é incrível. Ela vai para a tela direto. Eu sempre dou esse exemplo, eu tenho uma criança pequena, um bebê, e quando eu vou no shopping tem aquela tela que fica na frente do elevador. Sabe o que ele quer fazer, né? Ele quer ir perto da tela. Na minha geração e de muitos aqui era assim, a gente queria pegar na TV. Ele quer mexer na tela, porque ele acha que ele vai passar a mão e a imagem vai mexer. Ou seja, as crianças estão vindo com um raciocínio totalmente diferente do nosso. Isso vai mudar tudo? Vai. Embora ainda as instituições, a escola, a família, todas as instituições não se adaptaram a isso e não é fácil mesmo, né? Nós estamos num outro momento. Mas e o ENAD está preocupado com isso? Totalmente. Porque um dos centros da prova do ENAD é literalmente cultural, vocês vão perceber isso. Então os assuntos respectivos à cultura caem, despencam na prova, tá? Então olha lá, muita calma nessa hora, não adianta você se desesperar. O que a gente faz? A gente vai por partes. Então a primeira pergunta é,
Qual é a primeira pergunta? Você ficar assim? O que você acha? Eu vou brincar ainda com essa imagem porque eu já vou aproveitar. Essa imagem aqui, opa, o tio tirou aqui. Deixa eu ver se ele volta aqui. Vou apertar F5 que é mais fácil. Vai começar, mas tudo bem. Então, olha só. Se eu tiver aqui, esta imagem aqui, ó. Vamos começar com uma pergunta de conhecimentos gerais. Isso é uma imagem artística, não é? Alguém sabe me dizer aqui, porque se caísse essa imagem na prova do ENAD, de que período artístico é, o que significa e qual a relação com a cultura? A dica é assim, não duvidem do que vocês sabem. Às vezes você não sabe o nome do troço, mas você já viu isso em algum lugar. Por exemplo, essa imagem lembra a abertura de um programa que passa na TV. O Pânico. Se eu pegar a abertura do Pânico, eu vou fazer isso com vocês numa das revisões, tá? Posso até fazer agora, se vocês quiserem. E mostrar para vocês a abertura do Pânico, vocês vão ver que a imagem que aparece é nesse estilo. Inclusive na abertura aparece até aquela caneta que antigamente o pessoal usava, que hoje a gente é mais centradinho, não tem mais muito essa coisa, né? Até porque na TV dançava El Chan. Quem aqui dançou El Chan sabe o que eu estou falando, muita gente nessa hora lembra do calçãozinho. Vocês não lembram do calçãozinho? É assustador. Cara, domingo legal, concurso mirim na boquinha da garrafa. Não, tô falando sério, vocês já escutaram a letra? Ela vai no rala-rala. Como assim vai no rala-rala? Aí tinha uma criança de 6 anos de idade dançando na boquinha. Eu não vou fazer aqui porque eu não sei, né? Eu até queria participar do concurso, mas não deixaram. Era só, né? Enfim. Mas de qualquer modo, deixa eu até pedir aqui. Oi, tudo bem? Você já dançou na boquinha da garrafa? Não. Essa tua risadinha ficou assim. Você tem vontade de dançar? Já viu dançar ou não? Não. E El Chan? A El Chan, ela dançou. Ela não falou não. Então assim, cara, se eu fosse falar da década de 90 aqui, vocês iriam perceber que a década de 90 foi uma década assim, que se você pensar em nível de propaganda, de sensualidade, foi muito maior do que é hoje. Hoje, a banheira do Gugu não passaria nunca no domingo. Literalmente, porque quem nunca viu a banheira do Gugu, jogue no YouTube. A questão não era a banheira, era o close da câmera. A câmera ia e vinha em algumas coisas. E alguém vai dizer, tá, mas o que isso tem a ver? Cultura, cara. Tudo muda, mas tudo vem e volta, né? Não tem jeito. Então esta imagem aqui é de uma corrente artística que surgiu na Inglaterra, mas a força dela se deu nos Estados Unidos, que se chama Pop Art. E aí vocês vão dizer, quer ver como vocês conhecem? Romero Brito. Ai, professor, nunca vi. Vai no mercado e compra Omo. Compra lenço de papel. Cara, Romero Brito está na moda. Em tudo que é lugar tem Romero Brito. E se você pegar o estilo Romero Brito, é um estilo Pop Art. Então, quer dizer, vocês conhecem sim. Não saber nominar não quer dizer que você não conhece. Então, a primeira dica é, ative o seu conhecimento de mundo. Até o que você viu na TV, quando você tinha 10, 12 anos, pode fazer diferença nessa hora. Tá? Até porque, assim, vamos dar um exemplo do primeiro módulo de revisão nosso. A internet é da década de 90. Não é de 1890, né? É de 1990. Mas se eu falar com as pessoas assim, imagine a vida sem internet, tem gente que vai se matar. É tão extremo que o mês passado foi publicada uma pesquisa. Isso está começando a deixar as pessoas preocupadas em nível de sociedade. Então eles fizeram a seguinte pesquisa. Se você tivesse que ficar sem relacionamentos humanos, tá? Se não tivesse mais que ficar com nenhuma pessoa, questões fisiológicas como sexo e tal, e ficar sem celular, qual que você ficaria sem? Adivinha? Pessoal, não chegou a ser mais, mas 40% dos entrevistados na Inglaterra disseram que ficariam sem a vida sexual, mas não ficariam sem o celular. Ah, professor, mas não é a maioria. Cara, 40%. Não é questão da vida sexual, é questão de ter vida. Não é só isso. Eu adoro a tecnologia, eu utilizo a tecnologia, mas a gente não pode ficar refém dela. E se você olhar o que eu falei das novas gerações, hoje o maior dilema em sala de aula é celular. Ah, mas porque os alunos fazem... E vocês também, né? Vocês não, vocês são diferentes, né? Vocês outro mundo. Mas em qualquer nível, tá? Os alunos antigamente passavam bilhetinho. Então a pessoa tinha que ser criativa. Ela fazia avião, ela fazia bolinha, quadrado, hexágono, media, as meninas faziam a língua do P, que eu nunca consegui entender, eu sei, é óbvio, mas não consegui. Elas mandavam cartas, os meninos riscavam atrás da folha, depois, enfim. Cara, hoje não precisa nem criatividade, você manda uma mensagem. Você cria um grupo de WhatsApp.
Eu bem besta esse ano, eu faço uma brincadeira numa das entradas das minhas aulas, justamente para pegar quem chegou atrasado e tal. Daqui a pouco todo mundo que chegou atrasado começou a responder a pergunta, que era sacanagem, né? Certo, eu falei, mas que diacho? Aí que eu fui me ligar, inventaram um negócio chamado WhatsApp. Na primeira vez que eu fiz a brincadeira na sala, a sala tinha um grupo. E alguém já colocou, se o louco te perguntar isso, responda aquilo. Mas foi uma quebra de paradigma para mim, porque eu nunca tinha vivido isso. Tipo, a brincadeira dava certo, droga. Né? Agora eu tenho que ficar cuidando se ninguém pega o celular, mas é difícil. Existem técnicas absurdas de vocês usarem o celular em sala de aula. Isso mudou a vida das pessoas? Olha, mudou como as pessoas fazem certas coisas, mas a vida continua igual. As pessoas continuam se sentindo sozinhas, as pessoas continuam precisando de outras pessoas. Enfim, a vida é a mesma, mas as formas que nós fazemos isso é diferente. Beleza? Isso só pegando essa imagem. Daria pra gente discutir umas 2 horas, tá? Umas 2 horas mais ou menos. Vamos pegar outra. E essa aqui, daria para discutir? Essa vocês sabem, não? Quem é esse cara? O que o Homer simboliza? Uma palavra para simbolizar o Homer Simpson. Uma só. Cerveja. Perfeito. O que mais? Vamos mais 2 então, que daí a gente faz uma exposição de conhecimento geral a partir das 3 palavras. Cerveja. Dormir, ele é preguiça. E vamos pegar um tema que o Enat gosta. O Pig-Aranha lá, Spider-Man. É Pig-Man. Aí é momento Ramones da palestra. Mas Ramones daria uma boa conversa também, do Raimundos no Brasil, como acaba a banda e a formação do rock nacional, secos e molhados, e porque eu quis pintar a cara. Sacaram? Então, beleza, mas tudo tem a ver com o Homer, porque assim, o Homer é um sujeito pós-moderno, olha que bonito isso. Ele é preguiçoso e ele literalmente gosta de cerveja, gosta de coisas que lhe dão um prazer momentâneo. Perfeito. Eu poderia discutir aqui a pós-modernidade, o sujeito em crise, a identidade, valores éticos, aí vocês falaram do Spider-Man, que virou, como que virou no filme? Como que era a musiquinha no filme? Em português era Porco-Aranha, mas acho que em inglês era Spider-Man, era Pigman, né? Então, lembrei agora, Spider-Pig, em inglês. E ficou aranha-porco também, Porco-Aranha. E aí no filme, o cara faz o que no filme? Quem lembra aí do filme dos Simpsons? Gente, ele polui a Bahia toda. Com questão de poluição, quer dizer, professor, mas o que poluição tem a ver com a ENAD? Todo ano cai alguma questão sobre isso. Porque a gente tem que falar de responsabilidade socioambiental. Vai cair isso? Vai. Daí, professor, que conhecimentos eu tenho que ter para isso? Vamos lá, levantem conhecimento sobre isso. Vamos começar só com os documentos oficiais. Agenda 17, 19 ou 21? 21, muito bem. Com opções, vai. Protocolo de Tóquio, Kyoto ou Nagasaki? Kyoto. O que mais? As reuniões gerais aconteceram aonde? Teve em Roma, teve em Estocolmo e depois tudo isso vai culminar em 92 no Brasil. No Rio de Janeiro, para 92. Depois vai para a África do Sul, depois volta para o Brasil. Professor, mas como que eu vou saber? Não perca, quando a gente chegar no módulo lá de questões ambientais, eu vou colocar para vocês a ordem dos documentos, como esses documentos funcionam e o que significa cada um. Mas eles vão cobrar isso? Cobram. Mas como que eu vou saber disso? Eles entendem que todo aluno que termina um curso superior, independente de qual seja a área, consiga dizer sobre todos os documentos e conselhos em relação ao meio ambiente. Porque é uma questão de... Começa com si e termina com cidadania. Vamos lá. Cidadania. Eu tenho que estar preocupado com o meio ambiente. Né? Na verdade é muito mais que cidadania, só olha São Paulo, né, o que está acontecendo. Aqui já tem outra imagem que eu poderia questionar aqui: a arte abstrata, horror, aí eu poderia falar de expressionismo, daí eu poderia falar de guerra, aí eu poderia falar de conflitos armados no mundo hoje e poderia falar de guerra civil. E aí nós cairíamos, por exemplo, numa coisa que está acontecendo na Europa e pouca gente está falando, só quando está dando alguma caca maior que eles estão falando. A Europa hoje está cheia de refugiados do Oriente Médio e da África, isolados em campos. Cara, isolado em campo lembra o quê? Onde que teve campos de concentração? Na guerra, na Segunda Guerra Mundial. A gente está tendo campos de concentração no mundo hoje e ninguém está falando praticamente nada. O pessoal está tentando cruzar o mar, chegando na Itália, da África para a Itália, ou pelo Oriente Médio por baixo. Sabe o que está acontecendo?
A Itália, por um determinado momento, falou, não vou deixar ninguém passar. Aí as pessoas caíam do barco, morriam afogadas. Isso me lembra aquele poema do Castro Alves, lá no romantismo brasileiro, lá. Navio negreiro, quer dizer, estão matando gente no mar ainda, deixando morrer. Em 2015, com mídia, redes sociais, pois é, o cara cai no mar, não tem como ele postar no YouTube, né? Porque na guerra foi o que aconteceu, lembra lá? A guerra está sendo ganha mesmo? Começaram a postar no YouTube lá, soldados sendo torturados e tudo mais. Então assim, a gente vive num mundo que, embora pareça que estamos numa zona de conforto, não estamos. Agora, os direitos humanos revogaram essa trava que estava sendo imposta à passagem, né? Mas mesmo assim, essa semana mesmo teve um rolo que acharam um caminhão, acho que foi, olha, vocês viram a notícia? 40 pessoas num caminhão frigorífico. Foi num país da Europa Oriental, agora me esqueci o nome. Da Áustria, isso, na Áustria, exatamente. Que absurdo, a gente fala em 2015, acharam um caminhão com 40 pessoas mortas dentro de um... Cara, abandonado na estrada dentro de um frigorífico. De uma câmera, que isso? Parece que a gente está voltando aos horrores da guerra, e estamos. Mas a gente vive uma sociedade tão neurótica em relação a isso, que está gerando hoje uma série de paradigmas. E daí, de novo, essa coisa aqui, imagens como essas, que foram produzidas no pós-Segunda Guerra Mundial, que as pessoas estavam meio em crise, então elas começaram a pintar coisas horríveis ou coisas sem sentido, começam a voltar. As pessoas, de novo, começam a sentir um certo trauma, um certo horror. E aí a imagem clássica disso, que já caiu na prova de ENAD 4 vezes, é essa. E aí, quando eu mostro uma imagem dessa, vocês têm que saber que se trata de uma imagem expressionista. O que é expressionista? Ela demarca a expressão. Professor, como que eu vou lembrar disso? Lembra daquele filme, Pânico? Ou do Todo Mundo em Pânico, que eles vão zoar com essa imagem? Mas essa imagem é a imagem do horror. Essa pessoa não está feliz. Qual que é o nome dessa imagem? O Grito, do norueguês chamado Edvard Munch, tá? M-U-N-C-H, Munch. E o Munch estava pensando o quê? Cara, ele estava expressando aquilo que ele estava sentindo no momento. Ou seja, ele pegou os horrores que estavam acontecendo na guerra e foi. Mais ou menos como o brasileiro Santos Dumont. O que o Santos Dumont fez quando ele vê que o avião está sendo usado na guerra? Se mata. O Santos Dumont se matou porque ele viu o avião sendo usado para matar pessoas. Ele deixa uma carta, inclusive, vocês podem ver isso na internet, que ele diz que ele não aguentaria ver o que estava acontecendo. Porque o que aconteceu na época da guerra? Ele soltava as bombas aonde? Nas escolas, nas igrejas. Por quê? O ser humano é terrível nessa parte. Porque as pessoas estavam se escondendo nas escolas e nas igrejas. O Santos Dumont, quando vê isso, fala, meu Deus, que isso? Para tudo, né? É o horror da guerra. Então aqui só para a gente brincar um pouco com essa ideia de como isso vai cair. Agora vamos para os assuntos. Primeiro assunto que eles colocam lá, que na verdade é um assunto e uma habilidade, se você pensar nas normativas do ENAD. Interpretação de texto. Então isso aqui vai permear todas as questões do ENAD, todas. Eles entendem que o ponto central do processo é interpretar o texto. Mas por que eu fiz essa viagem inicial com vocês? Porque interpretar o texto significa, primeiro, não negue o que você sabe. Você sabe um monte de coisa. Às vezes você não sabe dar nome aos bois, mas você sabe. Quando eu falo de guerra, de horror, todo mundo sabe do que eu estou falando. Quando eu falei da arte, todo mundo sabe que existe arte, que arte pode representar coisa legal, não legal, tanto que a gente escuta. Veja, o dia que você está triste, você tende a escutar músicas mais tristes. O dia que você está feliz, você tende a escutar músicas mais felizes. Isso inclusive até nas nossas roupas, né? A gente nem percebe. E aí por isso que dizem que as zonas temperadas, onde é mais quente, as pessoas tendem a ser mais felizes. E as zonas mais frias, as pessoas tendem a ser mais tristes, depressivas. Por quê? Começa pela escolha das roupas. Todo mundo vai estar de azul escuro, preto, marrom. E se você pegar a nossa região aqui no inverno, é difícil chegar alguém com verde-limão a 6 graus. Primeiro porque vai ser muito difícil ele achar um moletom verde-limão. Porque geralmente os moletons são de que cor? Azul, vermelho, cinza. Ai, nada a ver, nada a ver? Reparem isso. Se você pegar hoje que é meia estação, tá nessa dúvida, a gente não sabe para onde vai, né? Para onde vem, se está frio ou calor, você vai ter de tudo. Você vai ter cores frias, cores quentes aqui dentro. A gente poderia fazer uma análise só do comportamento das pessoas olhando para as roupas. Credo, E o pessoal faz, tá? Não se engane. Quem faz análise de público, de consumidor, faz isso, tá? Inclusive, se você pensar, isso é interpretação de texto? Pasmem, vocês vão sair daqui hoje falando, professor, eu sou um texto? Sim. Todo mundo aqui é um texto. Todo mundo. O jeito como nós nos portamos,
O jeito como nós falamos, tudo é texto. Tá? Por isso que quando eu pedi para ela se ela dançava na boquinha da garrafa, por exemplo, eu dancei. Pasme. Você imagine com esse corpinho dançando na boquinha da garrafa, né? Todo mundo dançava na época, era absurdo. Até porque ia para as festas e tocava. E tocava uma outra, que agora um monte de gente vai lembrar. Começava assim, a sererê, ra, errê. Eu já vi gente querendo mexer a mãozinha aí. Ou aquela outra, era uma que era assim, era bem rapidinha, tinha que esticar a mão, daí esticava a outra, o pessoal já fez assim aqui, ó, já deu uma tremidinha. Ou senão aquela outra que o cara vinha, colocava a mão aqui embaixo e subia e falava para dançar, isso aqui é bomba. Olha a interpretação, professor. Teve outra, quem pegou o tempo de ala tu corpo, alegria? Vocês não sabem a continuação dessa música? Macarena. Não sabem? Agora essa aqui vocês sabem, né? Ouviram falar de Tiquititas? Agora eu vou pegar a geração mais rebelde. Olha lá, a emoção de Tiquititas lá atrás. Olha lá, isso aí. Mas ele já é da versão nova. Você já está assistindo a Tiquititas atual, não é isso, cara? Eu assisti a Tiquititas original. O tio é velho. Pra piorar, o tio assistiu o Carrossel original. A primeira vez que passou na TV. Isso antes de Maria do Bairro. E antes ainda de... A Usurpadora. Sabe, chega a me arrepiar até hoje, aquela cena tipo assim, Vitor Manuel, eu não posso ficar com você. Daí ela olhava pro lado. Tipo, o que ele vai fazer? Aí ele falava, você é minha. Só que a dublagem era horrível, era tipo assim, você é minha. Aí eu levei um susto esses dias, porque eu quase não assisto mais TV, né? Aí tô lá, trocando de canal e tal. Eu vejo a Usurpadora, cara. Foi tipo Remember, entendeu? Velho, loucura. Tá, mas se a gente fala disso, então, tudo é interpretação. Porque quando alguém fala assim, pô, eu assisti Carrossel, primeira versão, alguém pensa, nossa, que idade que ele tem. Né? Quer ver agora? Eu vou pegar só os mais novos aqui. Quem usou o computador 286 aqui? Ninguém, muito bem. 386. Opa, já temos alguns aí. 486. Aí a cara de alguns aqui é genial, tipo assim, que coisa é essa? Porque para quem não sabe, os computadores surgiam por esse nome, que era o modelo dele. Então conforme foi subindo, foi ficando melhor. O 286 tinha 2 megas de RAM. O disco rígido de 56 megas. Sabe o que é 56 megas? Não tem pendrive de 56 megas. Aí o 386, eu tive um 386, 4 megas de RAM, 156 megas de disco rígido. Aí eu fiz curso de DOS. Para quem nunca viu, jogue quando chegar em casa, Google DOS. Embora eu vou mostrar no dia que eu vou dar uma revisão sobre tecnologia. Cara, eu fiz curso de DOS. Primeira aula. Bit, byte, kbyte, megabyte, gigabyte. Parava aí. Eu nem sabia o que seria terabyte. Porque o dia que eu vi tanto zero na minha vida, eu pensei, eu vou estar morto nesse dia. E aí uma das maiores emoções da minha vida foi o dia que eu peguei um pendrive. Cabe 1 giga. Eu falei, não. Você está brincando. Porque eu me lembro que uma vez eu consegui deixar um computador meu com 1 giga. Mas eu tive que colocar 4 HDs nele. Porque não tinha HD, você tinha que... Aí você colocava. Aí o detalhe, eu tinha que encher de cooler dentro, de ventiladorzinho, porque senão ele esquentava e não funcionava mais. Tá? Aí alguém vai dizer, nossa professor, agora o senhor voltou em 1612. Não. Eu estou falando de 1997. Eu estou falando de 98. E aí é muito louco pensar, porque é realmente 2000 que eles tinham medo que os computadores iam bugar, era um bug do milênio. Porque o computador não faria a conversão de 1999 para 2000, ele entenderia que zeraria. E eles tinham realmente um problema que zeraria os comandos, zeraria um monte de coisa. Não zerou, resolveram. Mas assim, cara, 2000 foi a transformação. Você pensar aonde chegou hoje, você está com um celular que tem 40 gigas. Teu celular tem, se você quiser, dá para colocar lá, hoje tem, tem cartão de memória aí de 100 gigas já hoje. É uma loucura pensar isso, mas já tem. Mas ao mesmo tempo acontece uma paranoia de que quanto mais espaço tem no disco, maiores são os programas. Então ao mesmo tempo é uma vantagem e uma desvantagem, porque não resolveram uma coisa básica dos computadores até hoje, continua pesado. As coisas demoram para abrir, se você for pensar. Pense em nível de celular, velocidade da internet, já devia estar muito à frente, isso tem tecnologia para isso. Mas aí nós caímos num problema que todo mundo se esquece quando fala de tecnologia. Infraestrutura. Todo mundo pensa no processo, mas se esquece da infraestrutura. Quer ver? Imagine hoje que um dos provedores mundiais, imagine se um prédio caísse. Eu soltasse uma bomba lá em cima.
Ou nem precisa soltar uma bomba, que acabasse a luz, desse um temporal e desligasse tudo. Adivinha o que aconteceria com todos os dados que estão lá? Se perderiam. Ou seja, os bancos não teriam mais e não saberiam quanto tem na tua conta. Pior do que isso, porque o banco tudo bem ainda, dá um jeito. Os hospitais, por exemplo, todo o sistema que está por computação nele desligaria. Cada vez mais casas e automóveis, cuidado com isso na prova do ENAD, tá? Tecnologia embarcada. Cada vez mais tem tecnologia de as coisas funcionarem por comandos de voz, tudo. Só que tem um problema nisso. Todos esses sistemas praticamente são Wi-Fi. Significa que se alguém invadir, dá caca. Foi o que aconteceu com a Jeep esse ano nos Estados Unidos. A Jeep tem um sistema embarcado para todos os carros deles, um software específico para isso. Um hacker invadiu e às 4 horas da tarde ele resolveu desligar o freio de todos os carros. Pelo computador. O cara é demente, né? O cara é louco, mas fez. Um enter só. Quando ele fez isso, quem estava dirigindo um Jeep naquele momento e tentou pisar no freio, estava desligado, porque ele desligou todo o sistema de freio de todos os carros que tinham sistema embarcado. Eu achei interessante isso, porque eu tive um aluno que fez uma monografia sobre isso, sistemas embarcados, o perigo disso. Mas não tinha acontecido nada em grande escala, que alguém dissesse, não, realmente. E aí, isso aconteceu, acho que foi o mês passado, nos Estados Unidos. A Jeep teve que chamar pela primeira vez na história da indústria automobilística um recall tecnológico, de software. Eles tiveram que reintroduzir a criptografia do programa, porque alguém tinha a chave criptográfica. Imagine isso no futuro com casas. O cara vai chegar para roubar sua casa com um notebook, digita, abre o que quiser. Né? E não precisa ir muito longe, gente. Se você pensar, hoje já tem uma série de sistemas que são assim, né? Vocês já viram regular controle de portão eletrônico? O dia que você vê, você vai se assustar. Porque eu achei que tinha um sistema, não, o cara corta o fiozinho aqui, encaixa ali e tal, abre o teu portão. Vocês já viram um chaveiro chegar com eles têm uma chave tipo, que é meio universal, na verdade ela tem pontas que mexem, né? E aí, porque assim, você fala chave tetra. Já viu abrir uma chave tetra? Eles levam 40 segundos. Então a gente vive numa situação meio, assim, que quanto mais segurança nós temos, mais inseguros nós estamos. E esse é o processo todo social hoje de antinomias. Então eu tenho que saber interpretar esse texto que nós temos no mundo hoje, que é tudo isso. O mundo está mudando, o mundo está... Cara, o mundo está se transformando, mas na real os problemas continuam sendo os mesmos. Tá? Por exemplo, quem aqui é do direito estudou uma obra chamada Leviatã. Aí o Thomas Hobbes diz no Leviatã que o Estado é um monstro e que as pessoas respeitam o Estado porque ele é um monstro. Então o monstro me protege. É mais ou menos essa ideia que a gente tem, de que eu estou protegido sobre tudo aquilo que me dá tutela de poder, ou seja, todo mundo que tem poder sobre mim me protege. E aí essa ilusão, hoje a gente chama de Leviatã tecnológico. As pessoas acham que elas estão protegidas via tecnologia. E não estão. Tá? Então seria o nosso Leviatã moderno. Para quem é da área de administração, aí, na área de recursos humanos, gestão, pense em processo hoje de gestão de pessoas na empresa. Sabe qual é uma das maiores preocupações do pessoal do RH, ou do setor DGP hoje? Pasmem, comunicação. Mas para aí, a gente não vive um mundo que é só comunicação? Não, o maior problema das empresas hoje é comunicação, ou de mais, ou de menos. Todo mundo acha que todo mundo já sabe, então ninguém fala nada para o outro, que não tem um sistema que funciona, ou alguém vai lá e posta algo do outro, que entende errado, já posta do outro, e aí as empresas têm que ficar às vezes apagando incêndio disso do que se preocupar com questões técnicas. Tá? E aí faz o quê? Faz como? Tá? Então esses processos todos estão na base da interpretação de texto. Segundo tema. Esse tema eu diria que não é um tema, né? Isso aqui é um tratado descritivo do mundo, né? Olha só. Arte, cultura e filosofia. Todo mundo que teve aqui filosofia em algum momento da vida vai dizer, você está brincando, como que eu vou saber tudo de filosofia? Não é bem o saber, o que eles querem que vocês tenham são os conhecimentos básicos. Por exemplo, eu tenho que conhecer os preceitos de ética, moral, cidadania, mas que são conceitos que não achem que vocês não sabem, porque vocês sabem muito. Todos os cursos aqui discutem isso em algum momento, em alguma matéria, não tem como fugir desses assuntos, então caem bastante. A parte de arte, eu vou ter que fazer uma revisão específica de arte com vocês, porque daí é sacanagem, né? Porque, por exemplo, quando eu mostrei pop art, para saber e lembrar certas coisas é só vendo de novo, não tem jeito. Tá? Eu fiz a brincadeira de secos e molhados aqui. Pô, secos e molhados
é de uma época no Brasil que teve Jovem Guarda, Bossa Nova, né? Uma série de movimentos artísticos que mudaram a concepção do Brasil mesmo, né? Não tem como. Você pega o movimento Tropicália. O que foi o movimento Tropicália? Quem são os maiores representantes? O que significou em quebra de paradigma no Brasil? Ah, professor, mas como que vai ter um negócio desse aí que eles colocam uma música do Tropicália, do Caetano Veloso, e fazem uma pergunta sobre cultura? E não dá para fazer? Pensa, se você fosse fazer a prova, não é uma boa pegar uma música e da música fazer uma questão? Não é uma boa eu pegar uma charge e da charge eu fazer uma questão? Então, sempre vai cair esse tipo de questão na prova de ENAD. Políticas públicas. Pá. Ah, professor, eles vão cobrar política pública? Aham. Inclusive, já caíram questões assim nas questões abertas. Bem assim, ó, descreva uma política pública e como ela atinge a sociedade. Questão difícil? Não. Ele não pediu nem para você argumentar, ele falou só para você descrever. Você teria que dizer, uma política pública é tal coisa baseada nisso. Poderia pegar nesse caso, como que eu faço? Cara, pensa na hora aquilo que você lembrar. Tem uma política pública que todo mundo questiona. Começa com bolsa, termina com família. Porque você não falou do Bolsa Família? Ah, mas como que eu ia fazer? Cara, público, pensa. Ah, mas e como que eu ia lembrar o que é uma política pública? Lembra o que é público. O que é público? Ah, uma série de coisas. Tá, mas o que está sendo feito pela política, usado para a política para atender o público? Ah, Bolsa Família atinge o público e é usado por um meio político. Então o que você faria na questão? Bolsa Família é uma política social criada para intervir na realidade social das pessoas que não têm condição. A ideia do projeto é basear isso na relação de crianças na escola e renda recebida. Tudo coisa que a gente sabe, que a gente questiona, que a gente conversa, que a gente vê no jornal. Então, claro que vocês sabem, mas aonde estava o grande detalhe dessa questão? Em tentar entender ali, política pública. Não se desespere, pense, eu não sei o que é política pública, pense em público primeiro. Público eu sei o que é, agora pense em política, política é isso, agora pense os dois. Professor, mas como que eu vou lembrar disso na hora? Por isso que eu falo, muita calma nessa hora, vai de boa. Tá? Eu sempre brinco, professor, mas isso não é embromation? Não, isso é enrolation com qualidade. Tudo na vida é enrolation. Quando que você me enrolou em algum momento? Isso é retórica, a retórica é um processo de enrolar. A vida é nossa enrolação. Quem é que convenceu outra pessoa a ficar com você? Eu digo, sentar no celular, né? Sem uma mera conversa. Professor, não, olha que coisa bonita. Professor, não precisou. Foi apenas um olhar. Nossa! Que olhar, hein? Mas de qualquer modo, o olhar também é comunicação. A pessoa conversou com você. Vocês lembram de um livrinho chamado Dom Casmurro? Quem que escreveu? Ainda bem que vocês não me obrigaram a fazer aquela piadinha tosca. Vocês conhecem a piadinha tosca, né? Quem castrou Alves? O cara conhece aqui, ó. Tá ligado em quem castrou Alves? Não entendeu? Eu não vou desenhar, né, gente? Fica estranho. Quem castrou Alves? Machado de Assis. Quem é Castro Alves? Poeta dos escravos, romantismo brasileiro. Quem é Machado de Assis? Maior nome do realismo brasileiro. E aí, tem uma historinha do Machado que diz assim, Dom Casmurro, né? Eu não confio em Capitu, porque ela tem um olhar oblíquo, aí tem que ir para matemática, né? E dissimulado. Professor, eu nunca entendi, esse cara devia estar viajando. É? Então reparem, meninas e meninos, me digam se tem alguma coisa a ver. Piazada, quando uma mulher olhar direto para vocês, possivelmente ela não está afim de vocês. Isso é clássico. O seu Machado de Assis escreveu em 1881. Como assim? Se ela estiver olhando muito, de duas uma, ou ela te achou estranho, ou ela está olhando para quem está atrás de você. Você geralmente fica, nossa, a mulher está olhando para mim. E ela está olhando para o cara de trás. Então por que você tem a impressão que ela está olhando para você? Porque ela está olhando para o cara de trás de forma oblíqua e dissimulada. Então, já dizia a literatura, agora as meninas me digam se é verdade ou não. Se uma menina olhar para um cara assim, eu fazer isso, ele está filmando ainda. Enfim, dá aquela olhadinha de lado. Ela dá uma olhadinha de lado e dá um sorriso, não tem erro. Mais prova real que isso é o seguinte, a menina olha de ladinho, dá aquela olhadinha de lado assim, aí ela dá aquela risadinha marota, né? E aí ela mexe no... Cara, mexer no cabelo é casamento, se quiser. Nada a ver. Nada a ver? Tenta aplicar esse método na balada, funciona. A experiência mostra que a gente é meio tosco quando é mais novo, né? Você olha, tá olhando pra mim. Aí você já faz a pior besteira.
Fica tipo assim um ganso tonto, velho. E aí você vai dizer, ai, professor, não sei lá. Aí as meninas, eu não olho. Aí você vai assim, ó, eu não olho de lá. Você não tá olhando do lado agora? E aí o cara escreveu isso em 1880. Na década de 1880. Na verdade, o Lucas morreu em 1884. Memórias Póstumas, que foi em 81. Velho, e aí? E aí, que o mundo é o mundo desde que o mundo é o mundo, né? Isso é interpretação de texto. E por que eu dei o exemplo do olhar? Porque quanto mais velho você fica, mais conhecimentos você tem. E aí os conhecimentos que você tem, você vai usando na tua vida de modo diferente. Ou seja, você nunca mais será a mesma pessoa. Lembra aquela história que a água que passa por um rio nunca será a mesma? Se você for no mesmo rio, nunca será a mesma água que passará por você. E é assim que é a interpretação. Quer dizer, tudo que eu já vi de arte, eu vou conhecer. Se eu der uma olhadinha, eu sei fazer. Ok? Políticas públicas, então, a gente foi. Olha, bonita essa aqui, ó. Diferentes mídias. Pensem aqui as redes sociais, pensem aqui todas as mídias possíveis que nós temos hoje, tá? E o tratamento da informação. Pense aqui agora manipulação. Pense aqui mudança da informação. Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem que aconteceu na época da greve aqui no Paraná. Professores invadem a Assembleia. Professores ocupam a Assembleia. É a mesma coisa? Não. E se você pegasse os jornais na época, tudo mais, foi assim. Alguns jornais disseram, professores invadem a Assembleia. Outros jornais disseram, professores ocupam a Assembleia. Aqui não cabe nem pensar se houve interesse ou não em passar a mensagem de um jeito ou de outro. Mas no momento que você muda a palavra, você fez o que com a informação? Tratou a informação. Por isso que, cuidado, a psicologia diz que não existe aquela coisa. Eu não quis dizer isso. Na verdade, você sempre quer dizer alguma coisa, é que você que não diz, né? Porque se você dissesse tudo o que você pensa, aí o pessoal, vixe, né? A gente não conseguiria conviver nem com a gente mesmo. Porque, cara, tem hora que você pensa coisa que você nem imagina pensar. Ai, professor, como que eu vou saber disso? É só lembrar dos desenhos animados. De um lado tinha um anjinho, do outro tinha o diabinho. Isso é o ego e o superego. Vai, faz. Aí o superego, não. Nunca viveram isso? Você mora com os pais ainda? Aí eu vou sair. Não, não posso. Eu vou. Não, minha mãe não quer. Não, mas eu quero. Não, mas eu não posso. Você fica brigando com você mesmo. Ego e superego. Aí para piorar tudo, o Freud dizia, tem um detalhezinho que você está se esquecendo. O id. Pá, que diacho de id? Id é o instinto. Além das vontades que você tem, que é o seu ego, da supressão dessas vontades, que é o superego, tem as tuas vontades instintivas. Então você às vezes tem vontade de pular no pescoço dos outros. Por que você não pula? Porque você é uma alma caridosa ou você tem medo de ir preso? Aí se chama coerção. Então o direito funciona sobre coerção. Você não faz um monte de coisa, não porque você não quer, mas porque você não tirou a foto, ok? Outra pose. Você não pode, entendeu? É um bom exemplo. O que eu acabei de fazer? Tratamento da informação. Mas eu fui meio topeiro nessa hora, eu pensei, porque eu estou fazendo isso assim, ó, mas ele está filmando. Então é igual aquela história quando alguém fala, vamos tirar foto. Aí pega o celular e aperta. E todo mundo fica lá, e aí, já foi? Eu estou filmando. Nunca fizeram isso com vocês? Não? Façam, é muito legal, cara. É legal ver como as pessoas se preparam para a foto. Então, quando você tira foto, todo mundo aqui faz tratamento de informação. Tipo, deixa eu me arrumar. Assim ficou melhor? Ou seja, a informação sempre é tratada, porque sempre que você usar uma mídia, e pensem até a forma de comunicação, a fala, a foto, a imagem, o que for, você muda a informação. E o ENAD bate muito nessa questão. Como que as informações são tratadas? Eles dão uma imagem e pedem a prerrogativa de você conseguir interpretar isso. E esse tema, vocês acham que cai? Globalização, o que vocês acham? Esse eu posso afirmar. Todo ano cai. Ou em questões abertas, ou em questões marcadas, X literalmente assinalado. As questões objetivas. Por quê? Porque globalização é um dos temas mais batidos, reiterados em nível de assunto. Inclusive não percam, ainda hoje à noite, 23h55, globalização na internet, tá? O tio agora, a próxima fase do nosso joguinho lá de revisão, a próxima revisão agora é globalização. A gente vai entrar na globalização de cara. Até porque tem tudo a ver, né, com
Tecnologia e zona urbana e zona rural. Porque a zona urbana potencializou a globalização. Quando as pessoas viviam no meio do mato, literalmente, a relação delas com a natureza era simbiótica. Ela tirava os recursos? Tirava, mas ela colocava recursos de novo. Então, assim, antigamente eles derrubavam árvores e plantavam outras. Se você pegar os sítios antigos, eles sempre tinham muitas árvores. Eles derrubavam e plantavam, derrubavam e plantavam. Isso o tempo todo, então era um aspecto de conservação mesmo. Não tinha. Hoje o que acontece? Viram essa semana lá que mataram um ambientalista de agroecologia lá pra cima? E aí o detalhe, porque ele estava tentando não deixar derrubar árvores, mas ele começou a mexer com interesses que não devia. O interessante, eu fiquei pensando na matéria jornalística, eu vi no Jornal Nacional, foi que ninguém mais sabia, não, a polícia tal disse que não sabia o que estava acontecendo, o órgão X disse que estava averiguando. Quer dizer, ninguém sabe que estão derrubando árvore na Amazônia. É mais ou menos como no Brasil pensar que não há corrupção. Aí começa agora a desmantelar a corrupção. Nossa, você viu quanta coisa roubam? Cara, se você estudar história, você vai ficar assustado. Desde a nossa independência estão roubando. Né? Então é absurdo pensar a história de um país onde a corrupção ela está intrínseca às relações sociais. Por exemplo, o cara vai no banco e corta a fila. O cara não dá pisca e joga o carro em você. O outro grita contigo e tal. Ou seja, o problema do Brasil é cultural. O cara pode desviar 5, ele desvia 5. Ele pode desviar 5 mil, vai 5 mil. Ele pode desviar 5 milhões. Só vai mudando a possibilidade. E aí é um problema que está na nossa história, tá? Isso é terrível do modo como isso aconteceu. Mas a globalização está aí. E aí a globalização diz, o mundo todo é um só hoje. Eu vou trabalhar com vocês um conceito chamado aldeia global. O McLuhan, que é um autor da cultura e da comunicação, dizia, já lá na década de 80, chegará um momento que todo mundo estará interligado. As pessoas não sairão de casa e conseguirão conversar com pessoas do outro lado do mundo. O cara falou isso em 80, chamaram ele de louco. Você está viajando na maionese. Da onde isso? E para piorar, ele colocou o seguinte conceito, aldeia global. O conceito dele foi aldeia global. Ok? Então veja bem. O tio não ganha abraço, né? Só ela, né? É, esperto você. Muito bem. Olha aí, ó. Muito bem. Ele é teu amigo? Olha aí, ó. Muito bem. Em que série que você está? Em que série que você está? Ó, primeiro ano B. Ah, é normal a dúvida. Tem um monte de gente aqui que tem dúvida também. Né? E qual a matéria que você mais gosta, além da educação física? Parou para pensar? Qual? Informática. Perceberam que eu... Obrigado. Como que é teu nome? O Caio acabou de resumir toda a minha aula até agora. Você chega para a criança e fala, o que você gosta? Computador. O que você gosta? Celular. Sabe por quê, Caio? Tem um troço chamado globalização. Já viu um globo, né? A bola, tá ligado? Na bola? Mas já viu a bola de futebol? O mundo é como uma bola. Cada gomo da bola é um país. Continentes. E aí hoje, antigamente o cara só via um lado da bola. Agora o cara consegue ver a bola toda, girando. Tá ligado? Agora você se ligou, né? E é gol, cara, é gol, maravilhoso, fantástico. O Caio participando da aula aí. Então, cara, eu não tenho mais hoje. Ai, professor, eu queria hoje chegar em casa e escutar uma música da República Tcheca. Pô, que país é hoje que eu tenho? Você já escutou música da República Tcheca? Você sabe qual era o nome desse país até alguns dias? Eu vou te dar uma dica. Era a Tcheca junto com a Eslováquia. Ah, muito bem. A Tchecoslováquia. Aí tiraram a Tcheca de um lado, a Eslováquia do outro. Ficou República Tcheca. Eu não estou zoando, parem de pensar marotagens aí. E do outro lado fica a Eslováquia. Mas se eu quiser chegar em casa hoje, eu quero escutar um pouco de música tcheca. Você chega em casa lá, joga. Ah, eu não sei falar, joga no Google Tradutor, né? Traduz, tal. Ah, mas eu queria aprender a dançar. Você vai achar tutorial de como dançar músicas da tcheca. No Brasil faziam muito na boquinha da garrafa, né? Tem relações. De qualquer modo, brincadeiras à parte, absurdo, nada a ver não. Eu tiro todo ano para escutar música de algum lugar, né? Então, ano passado, escutei muita música da França, porque eu queria ver o que os caras escutavam na França. Esse ano, eu estou escutando muita música da Alemanha. O ano que vem, eu acho que eu quero escutar música da Rússia. Porque eu escuto tudo que toca no rádio, mas eu estou cansado de escutar. Eu quero tchu, eu quero tchá. Ou para me assustar. Vindo eu para a faculdade, eu fico escutando as paradas de sucesso, né? Aí o cara começa assim, que a menina estava no mau caminho, e aí mandaram um anjo para ela.
Falei, não mandaram um anjo pra menina. E aí a menina resolveu dar cachaça pro anjo. Eu falei, para tudo. Aí eu penso, não pode piorar. E aí piora. Diz que a menina era tão gente boa que o anjo ficou tipo, putz, a menina é de boa, velho, né? Deu uma cachaça e o anjo voltou. Olha a blasfêmia. O anjo voltou pro céu com a cachaça. Ficou em segundo lugar esses dias. Nessas horas eu fico pensando, tudo bem, o ritmo da música é bom, para dançar ali é boa a música. Agora, enquanto o nível de letra é assustador. Em letra, eu não estou questionando a qualidade da música, a música é boa. É filho de um Jeca, como que é? Que canta? Filho do Jeca, é. Enquanto cultura popular, enquanto variação linguística, daria para dar uma aula sobre essa música. Né? Porque ele fala, nós, vai levar você, tal, aquela coisa toda, o anjo, né, velho, não sei o quê. Eu daria uma aula sobre variantes linguísticas com essa música, genial. Mas enquanto profundidade temática, já não daria para eu discutir tanto, porque é meio assustador o anjo chegar no céu com uma garrafa escondida embaixo da asa para Deus. Isso está dito na música. Né? O que é isso? A globalização levou a um negócio chamado indústria cultural. As músicas hoje necessariamente não são para você ficar pensando na letra, mas sim para vender. Então essa música tem ritmo? Tem. Ela vende? Vende. Isso também não quer dizer que nem toda música que tem ritmo ou que é boa não possa vender. Então esse conceito o Enad adora, indústria cultural, que é essa ideia de que hoje a cultura ela é produzida em massa. Outro tema muito batido e muito importante para não gerar confusões aqui quando a gente for discutir sobre isso, relações de gênero. Bem, quando nós falamos de relações de gênero, nós falamos de dois gêneros que levam a multigêneros. Então, existe o gênero masculino e feminino, e existe os multigêneros. Só que daí nós caímos num outro assunto em nível sociológico, filosófico, existencial, que é o assunto das minorias sexuais. Mas detalhe, primeira informação a ser dada, necessariamente minoria não quer dizer menos. Vamos pegar um exemplo, Brasil, saindo da minoria de gênero, da minoria de opção sexual, de sexualidade, minoria étnico-racial. Os negros são minoria no Brasil? Não, o Brasil não é um país de loiros. Você vai achar loiro no sul do Brasil, né? Quem aí já foi, por exemplo, eu em Minas Gerais parecia algo estranho. Não tem loiro em Minas, por sinal eu adoro Minas Gerais, é um lugar bom. Não tem. E sempre que eu ia, se eu passasse, todas as vezes que eu fui para cidade turística em Minas Gerais e Bahia, os caras queriam me vender mais caro, porque eles achavam que eu não era brasileiro. E aí é muito legal pensar isso, que é uma discussão que tem hoje, que é assim, mas como que eles sabiam que eu era brasileiro? Na hora que eu abria a boca. Eu não falava com sotaque, eu falava português. Aí parou tudo, ele me vendia pelo preço de novo. Aí eu voltava a pertencer. E aí veio uma ilusão. Então professor, se o senhor fosse morar na Itália, não sofreria preconceito? Sofreria. Não se enganem de achar que o preconceito está apenas demarcado nessas besteiras históricas étnico-raciais. Elas estão demarcadas na questão da xenofobia. Na hora que eu abri a boca num país que tem mais loiros que o Brasil, por mais que eu seja loiro, eu não sou. Então o Brasil é ridículo nisso. Gente, se você pegar a formação do Brasil, nós somos um país de morenos e negros, loiros no sul do Brasil, tá? Quem nunca subiu para cima de São Paulo não tem isso muito claro, porque só foi para baixo tem muito loiro ainda. Embora Porto Alegre, por exemplo, tem muitos negros. Porto Alegre é uma cidade com muitos negros. Inclusive a tradição até dos orixás, de toda a tradição da religião vinda com os africanos, está lá presente, né, o candomblé, no Rio Grande do Sul. Eles chamam de batuque. No Rio Grande do Sul é chamado de batuque. Muito interessante, inclusive. E aí você tem, por exemplo, dentro dessa discussão, a gente poderia entrar no futebol. O Grêmio era time de branco, o Inter era time de negro. O Grêmio era time de rico, o Inter era time de pobre. Isso foi mais ou menos até a década de 80. Não é 1880, estou falando de 1980. Inclusive, se você pegar o símbolo do Inter, um dos símbolos do Inter é o Saci. Mas por que é o Saci? Porque o Saci, ele representa um menino negro. Agora tem um detalhe na figura folclórica do Saci, né? Ele representa várias minorias nesse sentido. Ele tem necessidades especiais. Ele é negro, pobre, e aí qual a relação ligar a ele por tudo isso? Olha como cultura é um negócio muito alucinante. Ele é safado.
Ah, mas só fizeram isso com o negro no Brasil? Não, com o caipira é tatu. Como que o Jeca é? O Jeca é pobre, doente, se veste mal, não toma banho e fica o dia inteiro na rede. Por quê? Porque é pobre, é do interior, é caipira. Ah, professor, mas e daí? E daí que eu falei, por isso que quando eu pego uma música, é Filho de um Jeca lá, o nome, eu poderia fazer até o contrário, demonstrar que quando você tem isso na música, você está trazendo uma leitura diferente do caipira. O caipira hoje não é mais visto desse jeito. Houve uma mudança na figura. Se eu fosse fazer a figura do Jeca hoje, inclusive tem músicas que falam disso, né? O Jeca está em cima de uma rã. Sabe essa brincadeira? Nós é Jeca, nós é chique, sei lá, Gilberto, nós é chique, nós é breve, não lembro bem a letra da música. Mas é isso. Mas todos esses paradigmas estão demarcados na cultura e no preconceito enraizado no Brasil. Vide o que aconteceu, e aí pode ser questão do Enad, com a jornalista da Globo. É inadmissível pensar hoje, usarem rede social para fazerem aquele tipo de comentário. Que isso? Onde a gente está vivendo? Né? Então, questões como essas são tratadas pelo Enad, tanto do preconceito étnico-racial, do preconceito de gênero, ou seja, hoje você tem pessoas que fazem cirurgia de mudança de sexo. Ele é transgênero, é um novo gênero. Ah, mas e daí? E daí que eu já passei por isso. Imagine você, eu já passei por isso, foi uma situação meio... não é uma mudança de sexo. Tá bom, pessoal, meu nome era Gabi. Não tem nada a ver. Não, eu não fiz uma cirurgia de mudança de sexo. Mas eu passei por isso, vocês estão rindo, mas foi tenso. Eu chamo na aula, eu falei Gabriela porque era Gabriela. Eu já passei as duas situações, de chamar uma menina e levantar um menino, e de chamar um menino e levantar uma menina. Olha que sacanagem, por que a pessoa, se ela tem uma outra sexualidade, não pode mudar de nome? Ah, mas eu não concordo. O problema é teu não concordar. É uma questão da pessoa. Mas eu já passei isso. Não faz cirurgia de sexo, mas de passar a situação de chamar alguém e a pessoa ser confundida. Pô, mas é uma relação de identidade. Não se discute a identidade de uma pessoa. Então hoje tem muitas discussões sobre isso. Eu não estou discutindo aqui quem concorda ou quem discorda. Estou discutindo que existe uma coisa chamada respeito. E daí na parada esse ano GLBTT a gente teve alguns problemas em relação a isso dos dois lados. Tanto de quem não concordava quanto de quem concordava. Vou dar um exemplo. A menina foi lá, transexual, na cruz. Mas não se faz isso porque é um símbolo religioso. Aqui não entra em discussão. É o que aconteceu com o jornalista do Charlie Hebdo. Vocês já viram as charges do Charlie Hebdo? Porque assim, todo mundo acha que eles bateram só no Maomé, né? Que o árabe foi lá, entrou na redação do jornal e matou o cara. Não. Olha, se você pegar as charges que ele criticava o cristianismo, vocês não vão acreditar. Tem uma só que eu vou falar para vocês entenderem. Como eles apelavam e aí eles desrespeitavam o credo das pessoas. Eles fazem a noção do Pai, do Filho e do Espírito Santo com alguém de 4. E eu não vou falar onde estava a cruz. Vocês têm noção disso? Esse era o tipo de charge que eles faziam. Eu sempre falo para os alunos de jornalismo, e quem é meu aluno de jornalismo está aqui sabe, há uma diferença entre liberdade de expressão e desrespeito às expressões e significações do outro. E aí cabe todo e qualquer tipo de representação e identidade do ser. E isso está em todas as religiões, tá? Respeito uns aos outros, né? A noção do respeito àquele que está e é assim dado aos outros. Se você pegar todas as religiões estão isso, para a gente não entrar aqui no celeuma religioso. Até porque eu sempre brinco, religião é uma coisa que dá para discutir teoricamente, mas não dá para discutir fé. Fé não se discute. Até aquele que não tem fé é uma forma de fé. Ele tem fé e não ter fé. Ah, mas eu acho errado. Tudo bem, você pode achar errado. É um direito seu também. Mas você não pode julgar o outro por isso. E aí, professor, mas isso aí vai cair? Sim. Eu aposto com vocês, relações de gênero cai. Não tem como. Certíssima, vai cair. E aí, espera que o sujeito tenha um discernimento de entender que a primeira coisa que existe é respeito. Depois se discute outra coisa. Você diz, mas está falando sério, professor? Sim. Se você olhar respostas de algumas pessoas, são assustadoras. Tipo, tem que matar tudo que é homossexual. Você está louco? Que isso? Primeiro que não tem que matar ninguém, indiferente se é homossexual, heterossexual. Tem gente que escreve isso na resposta do Enad. Ou se não, coisas que eu vivenciei esse ano em sala de aula e me assustou. Eu dando aula sobre índio para ensino médio,
falando da cultura indígena, de como isso se dava, a menina ergue a mão, uma menina, nunca mais vou me esquecer. Ah, professor, mas esses índios são tudo vagabundo, olha ali na frente da rodoviária. Eu falei, você pode achar o que você quiser, mas calma aí. E eu estava falando com uma menina de 15 anos. Mas isso me assusta não porque uma menina de 15 anos fala isso. Isso me assusta porque ela reproduz discursos que ela escuta. Então, claro que é um problema social do índio, é uma série de questões envolvidas. Mas eu não posso achar, o índio é um vagabundo, vamos deixar ele jogado ali. Calma, não é bem assim. Que isso? Aonde está o discernimento? Então, pelo amor de Deus, cuidado com opiniões preconceituosas. Todo mundo vai ter opiniões que podem ser preconceitos. O que significa preconceitos? Conceitos que vieram da minha família, conceitos que vieram da minha religião, conceitos que vieram do meu grupo social. Né? Adolescente faz muito isso. Adolescente reproduz o que o grupo dele acredita. Por isso que adolescente é muito facilmente manipulável. Teoricamente, quando a gente é adulto, a gente começa a falar, peraí, até aqui tudo bem, até aqui eu concordo, até aqui eu não concordo. Então, cuidado com preconceitos, tá bem? Sociodiversidade, ecologia e biodiversidade. Preciso falar? Gente, não tem como fugir disso. Né? Até porque houve agora Rio mais 20 mais 20 e tal. Isso é uma coisa que está muito latente ainda, né? Então, vai cair? Cai. E nós temos que prestar atenção nesse tema. Bem, democracia e cidadania cai? Cai. Não tem como, né? Você vai perceber que todos os temas que eu falei vão cair, só que há incidência maior de alguns deles. Quais são aqueles que vão ter 2, 3 questões sobre eles? Aqueles que estão mais no momento do assunto. A gente vai até a última revisão dizer para vocês, quais temas são os temas mais certos, que vão cair em 2, 3 questões, tá? Embora eu já estou dando algumas dicas para vocês. Esse que eu falo, cai, é aquele que vai cair mais de uma vez. Por exemplo, questão de relações de gênero vai cair? Vai. Minorias sexuais, cai. Minorias étnico-raciais, cai. Não tem como fugir desse assunto. Globalização vai cair? Sim. Tecnologia? Sim. Meio ambiente? Sim. São assuntos que vocês percebem que não tem como fugir? Se vocês pegarem os Facebooks de vocês vão perceber que esses assuntos estão na pauta quase que todo dia. Ou um ou outro. Sempre as polêmicas que envolvem as discussões de Facebook, elas partem desses preceitos. Tá? Por exemplo, o que aconteceu do jornalista levar um tiro essa semana? Ao vivo. Então o cara chega com o celularzinho, a arma tal, eles não percebem, então o cara está lá gravando, a mulher trabalhando, e aí leva um tiro. Ou seja, aonde fica a noção de segurança, né? Aonde fica a noção de tudo? E agora que o caso está sendo tratado, ele sofria preconceito, a gente não sabe até que ponto foi a relação de preconceito dessa jornalista ou desse câmera para com ele, não justifica o fato, mas deve haver alguma coisa envolvida, né? Mas, enfim, agora vai repercutir isso de várias maneiras, ok? Democracia e cidadania, violência e terrorismo. E aqui cai no tema violência, né? Vocês sabem que hoje no Brasil existem zonas de conflito, né? Existem zonas de conflito dentro de favelas, e não só dentro de favelas, né? Pensem qual é um dos lugares mais perigosos de se sair em Cascavel à noite. Não é no bairro, não. É no centro. Tenta passar ali na Praça do Migrante, sozinho, às 3h30 da manhã. Passear ali. E por que é uma região perigosa? Porque logo abaixo, na Paraná, existe uma série de bares, boates. Então todo mundo que quer assaltar é só ir ali às 5 da manhã. A galera sai mais perdida do que entrou. Eu estou falando sério. O nível de assaltos naquela região, o nível de abordagens é altíssimo. Sem contar assim, tenta ir numa daquelas farmácias que tem ali 24 horas, e você vai ver que sempre tem andarilhos, bêbados, pessoas que estão marginalizadas e estão por ali. Porque é o momento certo de abordar alguém, pedir dinheiro, de chegar, enfim. Então, peraí. Quer dizer que se eu pensar em Cascavel, uma das zonas mais perigosas na noite não é necessariamente em determinado bairro, e sim no centro. Porque a maioria dos bairros, o que as pessoas foram fazer à noite? Saia num bairro 2 horas da manhã para você ver quanta gente tem na rua. Quase ninguém. Saia na região central, nos lugares onde tem gente. É aí que vai ter gente. Então a violência vai estar onde nesse momento? Aí. Claro que daí tem um outro problema da violência, que é mais assustador. Violência dentro de casa, violência na escola. Por exemplo,
Uma das últimas revisões do Código Civil, do Código de Processo Civil, mudou uma coisa que tinha na lei que era assustadora. Dizia assim: se uma criança for abusada sexualmente pela genitália, isso é estupro. Se não, atentado violento ao pudor. Pasmem, até uns 7, 8 anos, quando alguém chegava no hospital, uma criança que tinha sido abusada, por exemplo, ela tinha sido estupro, para mim é estupro, ainda bem que a lei também considera estupro hoje, mas era violência anal, o cara não respondia sobre prisão, ele respondia sobre liberdade. Eu disse, mas que atrocidade, professor? E a atrocidade é histórica. Por que a lei brasileira, até esses dias, entendia que o abuso anal não era estupro? Porque a lei dizia que só pela genital. Mas a herança é muito mais antiga, porque vem da sociedade grega, dos princípios gregos, que toda criança deveria ser iniciada sexualmente pelo seu mestre. Isso era da cultura grega. Mas, gente, da cultura grega para a nossa mudou bastante coisa. E aí, até esses dias, isso era terrível nos hospitais. Chegava uma criança com abuso, era menino lá, ou menina, tá? Se foi pelo ânus, eles tinham que chamar a assistência social, aí iam descobrir quem que era, a pessoa respondia sobre liberdade. Porque não era estupro. Mudou, tá? Mudou a lei. Querem outra? Eu casei, tive a relação sexual com a minha esposa, não era virgem não. Eu vou lá e posso cancelar o casamento. Podia até esses dias, tá? O homem entrava com uma ação na justiça de que ela não era virgem e tal, isso estava na lei, cara. Até esses dias. Você vê como, aí quem faz direito aqui sabe disso, a discussão de como a renovação das leis é difícil. Como que a lei vai acompanhar o processo histórico? Querem um exemplo? Se alguém aqui tem um MP3 no celular, vocês têm a licença aí com vocês ou não? Porque se você pegar a lei vai dizer qualquer equipamento eletrônico, tutela de programa, deverão estar patenteados ou pagos direitos. E agora o marco da internet no Brasil, que pode ser uma questão também, né, que aconteceu, é que vai pensar isso, né, porque tem um problema jurídico também. Eu vou lá e pego um livro na internet em PDF para eu ler. A internet é um ciberespaço, eu não estou vendendo, é crime? Hoje é. Mas não fui eu que disponibilizei, não, mas você é coautor. Que é o rolo que deu, se vocês pensarem em redes sociais agora, o caso aqui do menino do tigre. Por que as pessoas que filmaram foram indiciadas? Primeiro que elas produziram prova contra elas, né? Porque elas estão filmando uma criança, que é uma coisa que muita gente está fazendo com essa onda para filmar, um monte de gente está produzindo prova contra si. E aí na época, quando o pessoal começou a curtir, você sabe que a polícia poderia ter indiciado todo mundo que curtiu. Quando você pega um filme bizarro na internet e curte, ou uma imagem e tal, por exemplo, tem um vídeo que era um menino meio chapado, acho que ele estava usando crack, ele todo mundo bombou, foi um viral. Mas se esse menino tivesse o mínimo de conhecimento e tivesse entrado na justiça contra quem postou, quem compartilhou tal, ele teria ganho. Ele estava sob estado de drogas, ou seja, ele não tinha dignidade humana alguma, filmaram sem autorização escrita e publicaram. Perceberam como a internet hoje é um processo jurídico bem complicado? Aí cai lá no jornalismo, na noção de veiculação da informação, como isso acontece. Cai na administração, nas áreas de ciências sociais aplicadas. Como que as empresas fazem isso hoje? Cuidado com o que você coloca na rede social. Psicólogas institucionais estão olhando o Facebook. Para ver o quê? Vamos ver como que essa pessoa se mostra para o mundo. Não necessariamente com o comportamento dela, mas é uma forma dela se mostrar. Como que ela se mostra? Que perfil de funcionário eu quero, de colaborador? Não, eu quero uma pessoa que tenha assim, mas não dá, eu não posso pegar uma pessoa que posta isso no domingo e que segunda de manhã vai estar atendendo alguém aqui. Professor, isso não é preconceito? Não, isso é leitura, ela está fazendo uma leitura social. É preconceito se ela usar isso para subjugar uma pessoa, para humilhar, enquanto leitura não é, porque a gente passa por isso em entrevista de emprego. A pessoa pergunta para você coisas e quer ver como você responde. O mundo é assim. Agora, há uma diferença. Então, tudo está mudando e cada vez mais nós falamos de violências simbólicas. Posso dar um exemplo? Eu estava conversando aqui. Você sabe que a gente perdeu um costume. Eu quero dar os parabéns a várias pessoas que fizeram isso para mim. Inclusive, o rapaz me deu a mão ali na porta. As pessoas hoje, cada vez mais, por estarem cansadas e tudo mais, andam, eu brinco, que nem cavalo bravo. Então, eu fiquei na porta um tempo ali para ver quantas pessoas me cumprimentariam. Tá? Muitas me cumprimentaram. E teve um rapaz, foi ele lá, me deu a mão.
e me deu um abraço. Oi, professor, beleza? Tranquilo? Batendo nas minhas costas? Uma. E teve umas 13 que me deram bom dia. E 19 passaram direto. Eu não sei se é porque eu sou meio translúcido, transparente, não sei, mas não me disseram oi. Ou assim, ó, não é nem um bom dia, assim, ó, tipo. Você entende? Tipo, eu passei aqui pra ela. Tipo, e aí, eu existo, você existe, tá, né? Linguagem, a gente chama isso de relação fática, né? Comunicação fática. Eu existo, você está aí, né? Não, a gente está cada vez mais assim. Eu não estou dizendo que eu não faço isso também, a gente faz isso sem perceber. Eu estou tão cansado, estou tão não sei o quê, às vezes eu estou doente, né? Então assim, vocês estão vendo minha voz, por exemplo, eu estou à base de antibiótico, porque esse tempo ataca a alergia e tal. E às vezes você nem vê o outro mesmo, mas você percebeu como a gente está cada vez menos humano nesse sentido? Porque custa falar bom dia? E às vezes você fala bom dia, tem gente que é mal educada ainda. Você fala, meu amigo, o que está acontecendo, gente? Vamos lá. Ou senão a pessoa fala assim, bom dia por quê? Aí você fala, bom dia porque eu estou vivo, você deve ir para casa, pensar na tua vida, né? Viver o amor, escutar música, sair, andar na rua, olhar para cima, contar nuvem, vai fazer alguma coisa, vai ser ser humano? Então, isso é uma crise? Pasmem. Eu sei porque eu converso muito com o pessoal da área de contratação. Uma das coisas que eles mais estão olhando hoje é quando a pessoa chega na entrevista e fala bom dia. Pasme. Porque o cara chega para uma entrevista e faz assim, ó. Velho, nem que a pessoa, porque às vezes a pessoa que está lá também não é simpática, não tem problema. Sabe como você acaba com o antipático, né? Seja muito simpático. Você diga, bom dia. Oi. Engraçado que se olhar pessoalmente não fala bom dia, mas acordou, pega o celular, bom dia. Ah, não, boa, Isso, mas você sabe que tem estudos que vão dizer que é isso mesmo. Quando cada vez mais a gente representa essas comunicações simbólicas via redes sociais, as pessoas acabam fazendo menos na vida presencial. E é fato. Exatamente. Não só você, todo mundo, né? Eu sempre brinco que uma saída para as pessoas seria nós jogar baralho. Falando sério, imagina se a gente saísse daqui hoje, vamos jogar baralho, jogar canastra. Então primeiro você vai ter que tirar um tempo. Professor, eu não tenho tempo para isso. Cara, eu não mandei você trabalhar numa mina. Eu falei pra você jogar baralho. Não, mas não dá, veja bem, meio-dia eu tenho que estar em tal lugar, depois eu tenho que estar em outro. Velho, tira um tempo para você. Aí os nossos pais eram muito mais felizes nessa parte. Por que eles faziam sábado? Sempre tinha um compadre. Aí eles iam no compadre, cada semana num, para não sacanear, sempre sendo o mesmo, que tinha que lavar a louça e tal. Aí faziam um risoto. O risoto já era coletivo, que alguém tinha que cortar o frango, o outro tinha que pegar o arroz, o outro fazia não sei o que, fazia o risoto. Aí as pessoas tomavam vinho. Legal, dá sono, cara, todo mundo ficava feliz. Mas não é essa coisa que faz hoje que o pessoal se embebeda para não saber quem é, que é fruto do isolamento. O cara bebe, vai caindo para casa, não sabe quem é, acorda com dor de cabeça todo dia, depois escuta a música do Fantástico, está em crise. Que já é segunda. Não, eles jogavam baralho, começavam a jogar, depois jantava. A piazada, olha que legal. A piazada ia brincar, tocar o terror, era fantástico. A gente tinha rede social, cara. Tinha os amigos, os primos, era uma loucura. Aí você pega as crianças hoje, com quantas pessoas o teu filho brinca? Teu priminho, o Caio. Qual é o contato do Caio? Efetivamente, todo dia ele tem contato com quem? Na verdade, eles têm mais contato com ou familiares ou a escola. Mas efetivamente, as crianças não têm mais uma rede de contato quando nós tínhamos. Não tem. Porque assim, quantas pessoas vão na tua casa, lá quem tem criança, com outras crianças? E aí só para dar um exemplo, para terminar isso aí, que é uma coisa que os sociólogos estão discutindo. Olha, aí jogava baralho e tal, aí treinar a raiva. O cara pegava um monte e tava 3 canastras limpas tua lá. Você tem que trabalhar a raiva, que a tua vontade é pular no pescoço do cara. Mas você tinha tomado um pouco de vinho, tá tranquilo. E aí, aí você olha pro outro, não tem o que fazer, e fala, e aí, como que tá? Tô cansado, cara. Eu também. Tô ferrado, eu também. Essa semana no trabalho foi tenso, eu também. Aí o ser humano é tão estranho, porque ele se sente bem quando ele vê que o outro tá ferrado. Você quer ver alguém feliz? Começa a falar que você tá desculpe o termo aqui, na merda. A pessoa começa. Tipo, porque não é porque ela quer ver você mal, é porque ela diz assim, eu tô bem. Tipo, eu existo. Não sou só eu. Se eu chegar aqui e falar que essa semana eu estive cansado, que eu fiquei doente, um monte de gente aqui também tá com alergia, tá com gripe, porque, esfriou, esquentou. Velho, e aí o ser humano é tão estranho, e ele não faz mais isso, daí ele resolve fazer o contrário, aí é o perigo que os sociólogos estão dizendo hoje. Ao invés de eu descobrir que eu tenho angústias e que o outro também tem, eu só falo de coisas boas. Então no Facebook as pessoas tendem a postar só coisas boas, e as pessoas se sentem mais depressivas ainda.
Ó, o cara viajou, eu nunca viajo. Olha como ela tá linda nessa foto. Ah, que vida cruel. Olha só se eu tivesse essa altura. Eu tô malhando e não fico com esse bíceps. As pessoas se preocupam com coisas assim, eu tô falando sério. Não é à toa que um monte de gente posta. Vai numa academia e repare o comportamento das pessoas na frente do espelho. Tipo, eu sou um pavão. Por que eu tenho que ser um pavão? Porque eu vou sair de lá assim. Olhe pra mim. Mas não é só na brincadeira, que a gente tem que cuidar da saúde mesmo, né? É a questão dessa crise, é uma crise mesmo. E aí tinha um autor chamado Jean Baudrillard. Já assistiram Matrix? O dia que você assistirem Matrix 1 de novo, o primeiro, ele pega um livro que ele tem lá, ele trafica informações, peças, tal, e ele pega um livro. O livro se chama Simulation and Simulacrum. Simulação e simulacro. Esse livro existe. É um livro desse cara chamado Baudrillard, escreve Baudrillard com 2 L's. O Baudrillard, ele dizia assim: chegará um momento na sociedade que vai ser um momento de crise caótico. Olha o que ele falava. As pessoas vão estar tão imersas em redes virtuais que elas não saberão mais distinguir até que ponto uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E quando eu vejo isso que você falou, que a gente se comunica melhor nas redes sociais do que pessoalmente, as pessoas não dão bom dia, eu falo, cara, o autor é bom, hein? Porque ele falou isso lá atrás. E ele falava assim, o perigo disso é assim: quando eu vou no Facebook, por exemplo, eu estou simulando uma rede social, por isso que o nome é rede social. É como se eu tivesse indo comer risoto na casa de alguém, só que eu tenho mais casas ao mesmo tempo. A aldeia global que eu falei do outro lá. Só que daí assim, é uma simulação simulada. Porque vocês entendem que já é uma simulação? Então no momento que eu simulo a simulação, eu estou fazendo um simulacro. Esse é o conceito, cuidado com essa palavrinha, tá? Ela aparece muito em provas, simulacro. É essa simulação simulada. E aí as pessoas passam a acreditar que a verdade é qual? Apenas aquela que parece ser. Então olha lá, violência pode estar nesse tema de tecnologia, tá gente? Pode aparecer a questão da violência simbólica. Cuidado. Avanços tecnológicos e tecnociência. Aqui entra numa outra pira. Amigo da luz? Amigo da luz? Moço, oi? Essa música é bem quente, tem como apagar? É que eu tô na menopausa aqui, valeu. Cara, aí daria para falar sobre luz dicróica, né? Hoje se usa luz LED, ela esquenta muito menos. Mas essa aqui, vocês não estão sentindo o calorzinho aqui? Aqui tá um forninho, aqui tá gostoso, aqui tá friozinho do ar, mas aqui tava quente. Brigadão, valeu. Olha lá, até ficou melhor para ver lá. Avanços tecnológicos e tecnociência. Quem aqui assistiu um filme chamado Lucy? Assistiram? Quem não assistiu, assista, é uma viagem, tá? Só para entenderem o filme, porque ele é uma viagem, vai ter violência, luta, porque é do Luc Besson. O Luc Besson é o mesmo que dirigiu O Cão de Briga, Joana d'Arc, então é pau, tá? Tem violência no filme. Mas a pira do filme é: o ser humano tem uma capacidade de até 10% de uso do cérebro. Mas as pesquisas mostram que ele não usa 4%. Que a gente usa em média 3% da nossa capacidade. Imagine se a gente usasse mais, né? Que os superdotados geralmente utilizam 4, 5, 6, 7% do cérebro. O cérebro é tão potente, só você pensar em impulsos elétricos que nós temos dentro do cérebro é uma loucura. E se você pensar que os computadores funcionam por impulso elétrico, energia, tudo, é uma máquina fantástica, genial e perfeita. A pira do filme é: e se nós usássemos mais do nosso cérebro? E aí cai na teoria da relatividade do Einstein, que move quase toda a física quântica hoje, que é: existe espaço ou existe tempo? Ou existe espaço-tempo? Para quem assistiu o filme vai entender agora. No filme se discute que só existe o tempo, que o espaço é uma ilusão do tempo. Isso é uma teoria que existe, tá gente? Não é uma, como que eu vou dizer assim, não é uma viagem, existe. Então hoje, existem muitas teorias da física quântica, da bioquântica, que vão trabalhar essa tecnociência, essa ciência hoje mediada pela tecnologia. Vamos dar um exemplo? Existem empresas hoje que já fazem o ponto por onde? Pelo olho. Leitura biométrica, não é só o dedo. Qualquer questão biométrica. Qualquer questão do seu corpo, que tem a vida, que dê para fazer a mensuração. Tem empresas hoje
que a leitura do ponto é pelo olho. O cara chega numa máquina, tal, e aí dá tudo. Aí os caras estão pirando no seguinte, do modo como o olho está, fazer uma leitura do comportamento da pessoa naquele dia. Olha a viagem. Se ele está depressivo, se ele está bem, está mal, para entender como que o comportamento dele funciona durante o dia. Ah, professor, é uma viagem. Pois é. Viagens como essa está Star Wars, né? Ou holografia. Já assistiram Guerra nas Estrelas? O mestre... Esqueci o mestre? Nossa, não é Yobi, como que é? Yoda? Por que eu fui pro Yobi? Ah, não, tem outro que é o Yoda. O Yoda aparece assim, ó, na mão do cara, com uma maquininha projetado. Já tem TV holográfica, tá? Já existe. Aí eu sempre brinco nas aulas de comunicação sobre isso. O que vai acontecer com as salas das casas das pessoas se a TV for holográfica? Pensem que vai ser uma projeção do teto, de cima para baixo. E você vai ver como se fosse de verdade, em 3D mesmo. Não é esse 3D que a gente usa hoje meio fake. Já tem TV assim. As salas vão ter que ser redondas. Porque a imagem vai ser projetada no meio. Ai, professor, que viagem. Pois é, era viagem falar que ia ter internet na TV. Era viagem falar que você ia chegar em casa e ia falar assim, TV, liga. A TV liga. Internet, abre o Google. YouTube, aí você fala, criança feliz. Ele já busca no YouTube os termos criança feliz. As Smart TVs hoje fazem isso. Não parece coisa do futuro? Então, essas questões de como esse processo ele é evidenciado, de como esse processo funciona, ele tende a demonstrar que essa ciência, esses avanços dessa tecnologia devem ser questionados sim. Porque a grande questão não é o avanço tecnocientífico, é o impacto social, que é o que a minha amiga falou lá no fundo. A gente se sente cada vez mais sozinho, e é verdade, a gente se sente mais sozinho mesmo, tá? Eu falo isso porque, vou dar um exemplo, eu não tenho tempo de visitar meus vizinhos, é absurdo. A minha mãe conhece todos os vizinhos, inclusive quando você saía, avisava a vizinha, porque a vizinha cuidava da casa. Hoje, se duvidar, chegar um caminhão de mudança na frente da sua casa, o vizinho ajuda ainda a carregar, achando que estou sendo legal com o vizinho, vou ajudar a carregar ele. Parece besteira, já aconteceu isso em algumas cidades, tá? Encostar o caminhão, o cara está com a casa aberta, né? Pô, deixa eu dar uma mão aí e tal, e ajuda os ladrões a levar. Coisas absurdas. Mas por quê? O cara nem conhece o vizinho, né? O vizinho não falou para ele que estava de mudança. Ou vai ver, ele viu lá no Facebook do cara, hoje vou mudar de vida, mas o cara está falando porque ele trabalha numa empresa nova. Aí chega o caminhão da mudança na frente da casa, o cara acha que ele vai mudar de casa também, né? É tenso o negócio. Aí cai nas redes sociais, que a gente falou bastante aqui, cai na responsabilidade dentro desse contexto das redes sociais, relações interpessoais, aqui já falamos sobre isso, da dificuldade que as pessoas têm de se relacionarem uma com as outras. Cada vez mais nós temos dificuldades de lidar com o outro, lidar com a diferença do outro, em todos os sentidos. Quando eu falo isso de diferença, eu não estou falando só de questões sexuais, minorias étnico-raciais. E o preconceito com os gordinhos? E o preconceito com os bem magrinhos? Enfim, o ser humano é totalmente bullying, né, cara? Aqui o colega. E o preconceito com os carecas? E o preconceito com os quase carecas? Né? Então, assim, na real, o ser humano faz bullying o tempo todo. Tudo é preconceito, ou não é? As pessoas olham lá o gordinho chegando e falam, meu Deus. E às vezes, coitado, o gordinho foi o que menos vai comer, está se cuidando. Eu sei porque eu já fui gordinho. Eu já passei pela fase gordinho, né? E aí aquela coisa, os preconceitos existem de todo jeito, mas não precisa só isso, quer ver? Ó? Eu vou dar um exemplo. Quando eu era aluno, eu parecia um ET, por 2 motivos, eu acho. Primeiro que eu era cabeludo. Então em Cascavel, essa coisa de ser cabeludo, o pessoal acha meio estranho. Aí eu sentava no terminal de transbordo, terminal leste, terminal oeste, era o único tempo que eu tinha para ler. Como eu fazia uma faculdade de manhã e outra à noite, eu não tinha tempo de estudar. Eu tinha que estudar na hora de pegar os ônibus, eu passava 2 horas e 48 minutos dentro do busão. Eu já tinha até uma rede social no ônibus, né? Eu sabia o nome do cobrador. Escuta, o Zé não veio, o que aconteceu? Não, o Zé tá doente. Eu até sabia já o horário do Zé e tal, porque eu pegava o mesmo ônibus todo dia. Chegou ao cúmulo de eu conhecer minha esposa na linha leste e sul. O ônibus tem uma representação social na minha vida que vocês não fazem ideia. Foi muito tempo no busão, mas muito tempo. E aí, cara, eu só tinha um tempo de estudar. Era literalmente sentar no terminal lá, enquanto não vinha o ônibus, e ler.
Sério, se tivesse um velhinho no banco, o velhinho levantava e saía. Nem um velhinho ficou no meu banco nenhuma vez na minha vida quando eu fui cabeludo. Mas por quê? Porque para os velhinhos muitas vezes, o cabeludo é drogado, não sei o quê, barará, e ligava essa ideia. Mais estranho eu parecia, não era porque eu era cabeludo, é porque eu abri um livro. Façam o teste em lugares públicos de ler um livro, façam. Você vai descobrir que no Brasil a questão da leitura é cultural mesmo. Vá no shopping, leve um livro e abre um livro na mesa do shopping. As pessoas olhem em volta e fazem conta que você está lendo, tá? As pessoas em volta começam assim. Tipo, você é estranho. Mas se a pessoa não teve tempo, qual é o problema de ler? Mas ninguém acha estranho, olha que coisa. Um casal na mesa, ao invés de um tá pegando a mão no outro, sei lá, cara, né, velho? O mundo é tão massa, né? Não. Ninguém acha estranho um casal conversando no celular na mesma mesa. Ou mais do que isso, vamos no shopping hoje e faça o teste. 8 adolescentes numa mesa, nenhum falando com o outro. Todo mundo no celular. Mas achariam estranho se você chegasse com um livro, que é mais estranho ainda, convidem 4 pessoas, chega cada um com um livro. Senta. É massa, cara. Eu acho que essas coisas valem a pena, assim, fantástico. E só pra fechar, como a minha mulher me conheceu no ônibus, cabeludo, de calção, chinelo, eu casei, né, cara? Não tem. Uma mulher dessa, não sei se eu ia achar tão fácil assim. Né? É a vida. De qualquer modo, olha só. Isso é relação interpessoal também, porque como eu me comunico com o outro, né? A gente tem que saber como funciona o sistema. Agora, infelizmente, muitas vezes a gente se dobra para o sistema também, não tem o que fazer. O que a gente não precisa ser é otário, né? Você não precisa acreditar em tudo que dizem, você não precisa acreditar em tudo que está dito. Cair naquela coisa e falar assim, não dá para fazer isso porque saiu no Globo Repórter. Isso é papo de vó. Filho, não descasque o tomate. Descasque o tomate, porque olha, eu vi no Globo Repórter que tem agrotóxico. Não é só vó, não. Você vai discutir em sala de aula coisas, o aluno erga a mão assim e fala, professor, não concordo. Por quê? Eu vi no jornal. E daí? Semana passada eu tive essa crise. O aluno ergueu a mão e falou, eu não concordo. O senhor está dizendo que os livros, então, não dizem a verdade? Eu falei, claro que não. Às vezes dizem, às vezes não dizem. Então por que eu leio? Por isso mesmo. Mas aí eu não vou concordar com o livro? Não, você não precisa ler o livro e concordar. Porque onde está escrito isso? Eu queria saber. Onde está escrito que você vai pegar o livro, terminou de ler e falou, amém, que assim seja. Eu nunca vi terminar o livro com amém. Leia o livro. Aí você fala, mas aqui o que o cara disse tem sentido. Aqui ele está viajando na maionese, nada a ver, cara. Vocês têm que ter esse senso crítico. Só que tem um detalhe, para ter esse senso crítico, qual é a primeira coisa que tem que fazer? Ler o livro, entendeu? Vocês estão achando que eu estou zoando? Lá vou eu discutir um autor em sala de aula e o aluno fala, eu não concordo. Eu falo, que obra você leu dele? Então, eu não li, mas falaram para mim. Então, a gente vai discutir aqui o que falaram para mim também. Esse é um problema no Brasil, a gente chama de uma pseudo-intelectualidade. Todo mundo quer discutir tudo, mas estudar sobre o assunto que é bom, nada. Todo mundo sabe de política, mas não leu Leviatã, não leu O Príncipe, não leu Celso Furtado, não leu, sei lá, Casa Grande Senzala do Gilberto Freire para discutir a questão do racismo no Brasil, quer discutir racismo, mas nunca leu para entender como foi o processo trágico que aconteceu. Ou seja, vocês são pessoas que estão aí há 2, 3, 4, 5 anos na faculdade, que já tiveram acesso a um monte de informações que outras pessoas às vezes não tiveram. Digam para mim, vocês não mudaram uma série de coisas que pensavam? E eu vou dizer mais, vocês vão mudar essas coisas ainda. E isso que é o legal do conhecimento. É que, cara, eu sempre brinco em palestras sobre isso. Eu não sou alface, velho. Se eu fosse alface, eu estaria agora num canteiro fazendo fotossíntese. Alguém faz fotossíntese aqui? Não, mas você pensa, velho. Olha que legal, você pensa. Então, vocês estão pensando sobre coisas. Quando eu vou falar assim, relações de trabalho, você poderia falar aqui, jornada de trabalho, o que mais? Trabalho escravo, hora extra, banco de horas, o que mais? Formação profissional, curso de qualificação. Vocês percebem como vocês manjam dos assuntos? Por isso que eu falo, para essa prova de conhecimento geral, a primeira coisa é acreditar no que vocês sabem. Você tem que acreditar no que você sabe. E vocês sabem pra caramba. Tá. Vamos para outro assunto aí. Mapa geopolítico e socioeconômico. Veja bem.
Mapas geopolíticos socioeconômicos é a seguinte coisa. Pessoal, daqui a pouquinho eu já acabo, tá? Hoje é uma revisão assim mais geral. Quem tiver que sair só tinha que ver se a moça tá ali para entregar o papel. Ela tá ali? Muito bem. Ela não vai me escutar. Hã? Pois é, tinha que ver. Ela aqui no fundo, perto da... Você poderia avisar, por gentileza? Que daí quem tiver que sair, sai. Mas quem não tiver, por favor, vamos só terminar a ideia aqui que é importante. Olha lá. Aí o que acontece? Mapa geopolítico. Eles vão pegar mapas para falar sobre zonas de miséria, analfabetismo, acesso ao ensino superior, tá? Então, assim, caem mapas para vocês fazerem as leituras desse mapa? Sim, muito. Vida urbana e rural. Sacaram, né? Vamos discutir isso em que aspectos? Quem aí leu os textos que eu postei lá? Ou pelo menos 1, 2, dê uma olhada. Eu postei coisas sobre a agroecologia, eu postei coisas sobre poluição, porque assim, vida urbana e a vida rural cai nessas questões. Isolamento social, cai nas questões de... as pessoas hoje... Eu até coloquei um texto lá, uma relação de que as pessoas estão voltando para o campo. Hoje está tendo um movimento contrário. O ENAD poderia cair uma questão falando assim, por exemplo, desse movimento contrário? Poderia. Por que as pessoas estariam voltando para o sítio? N motivos, né? Tranquilidade, qualidade de vida. Mas se eu estivesse no sítio agora, eu até teria acordado mais cedo do que eu acordei. Mas eu teria ido, sei lá, tomar um chimarrão. Eu teria 1h30 para tomar café. Eu poderia depois ir andar. Tá? E nós vivemos essa vida neurótica, né? Eu até falei, professor, a gente vai ser 2h30 de revisão. Eu falei, não, vamos fazer 1h30, 1h45, porque daí todo mundo está pilhado, você escuta. Porque passou 2 horas, começa assim, ó. Não sei quem eu sou mais. Né? Fato assustador. Um peixe de aquário se concentra 8 segundos sobre uma coisa. Então, se eu fosse dar aula para um aquário, fosse lá no aquário em Toledo e começasse a dar aula para os peixes, 8 segundos eles prestariam atenção em mim. Mesma pesquisa feita com o ser humano na atualidade. 4 minutos? Não, segundos. Eu tô falando sério. E se você pensar, é mesmo, porque assim, você está com o celular no bolso vendo a aula, o celular vibra, você não chega a fazer isso aqui, mas você fez, né? Tipo, vibrou, o que é? Aí você fica se coçando para ver, ai meu Deus, mas eu estava esperando uma mensagem, não sei o quê. Porque naquele momento, esqueça, você não está escutando mais nada. Ou se não, alguém lá da sala fez algum comentário e você já foi pro saco de novo. Ou, uma coisa que a gente fica brava aqui na faculdade, ir menos ao banheiro durante a aula. Porque, cara, se começar a sair um atrás do outro, ninguém presta atenção mais, hein? Nada, você tá aqui, alguém levantou você? Até você voltar, né? Não vai, cara. E aí é absurdo, por isso que a dificuldade que a gente... né? E por que quando a gente vai fazer uma revisão como essa, eu tenho que ficar pilhado assim? Porque é a única maneira que eu tenho de vocês realmente não dormir. Porque, cara, sábado de manhã ninguém merece. Eu sei bem o que é isso. Eu também tô aqui, né? Então a gente tá lá, tamo nessa, tamo junto. Hashtag me segue, vambora. Enem tio César, vamos lá. E olha o tanto de coisa que a gente já discutiu. Tá? Olha lá, vida urbana e rural, fiquem ligados, a questão pode vir ao contrário. Pode vir da vida rural para a vida urbana. Mas dentro desses assuntos tem uma série de coisas ali que eu já pontuei lá dentro do sistema virtual para vocês. Exclusão social e minorias. Aqui vem a questão. Inclusive hoje em Cascavel vai ter um movimento de minorias, né? Está tendo um evento na Unioeste sobre as minorias. Bem interessante. O que acontece? Cada vez mais as minorias se organizam para que elas tenham voz. Então entendam minorias, todos os grupos sociais que sofrem preconceitos, que sofrem sobreposição de uma cultura dita institucionalizada. Tem uma cultura que é entre aspas, certa. Tudo que está fora dessa cultura vai ficar no grupo das, entre aspas, minorias, o que é terrível. Por isso que hoje a gente discute muito minorias. Não existe isso, o que é isso? Não tem diferenciação. Mas na real tem, né? Faça o teste. Chegue num determinado ambiente com um determinado carro, determinada roupa, no mesmo dia e vá mais simples, a pé, barará. E veja se você vai ser tratado do mesmo modo. A brincadeira que eu fiz lá de estar lendo, o cabelo tá aqui, tipo, quem que é esse moleque? É estranho, hein? É estranho, é minoria. É estranho. Então, a relação das minorias vai cair, tá? Não tem como. Agora, o problema das minorias é isso, é exclusão social. É quando isso vira
preconceito. É quando isso vira estigma social. O que é estigma social? Exclusão. Você não pertence e está fora. Entendeu? Então, eu falei da questão do gordinho. Eu tenho alguns amigos que têm que comprar roupa em plus size e eles brincam comigo sempre que é uma sacanagem, porque ele não tem como ir na loja. Olha o que as pessoas falam. Olha o que eu vou falar se não é preconceito o que as pessoas falam. Ele não tem como ir numa loja normal. Peraí, como assim normal? É um ser humano normal como outro. Percebe essas relações? Ou senão nos comentários tipo, ai que dó da moça tão jovem. Então velho tá acabado mesmo. Ai que dó tão linda. Feio tá morto. Cara, nós somos... Sério, cada um aqui é um poço de preconceito. Porque não tem como fugir da nossa formação e da sociedade que a gente vive. Mas tem como se tornar crítico em relação a esses pré-conceitos. Não é porque eu tinha tal preconceito que eu não posso mudar. E aí é isso que a faculdade faz com a gente. Ela derruba uma série de preconceitos nossos. E como, né? Derruba muitos mesmo. E aí cai na inclusão e exclusão digital. Você sabe que eu tenho uma discussão com o pessoal do jornalismo, está muito forte esse ano, inclusive, mais que outros anos, para o fim do jornal impresso. E aí, o jornal impresso vai sobreviver? Vou fazer uma pergunta aqui, fora do eixo de alunos de jornalismo. Quem aqui tem assinatura de jornal impresso? Quem aqui acessa pelo menos uma vez um portal de notícias na internet? Então, quando eu dava aula desse assunto há 10 anos, a gente falava, olha, haverá migração de mídia, barará, mas não sei e tal. Hoje a gente está chegando à conclusão, não tem jeito. O impresso em algum momento vai. Mas por que eu falo em algum momento e não agora? Porque tem outro lado, vocês estão numa cidade que tem acesso à internet, vocês estão teoricamente no lugar do Brasil que tem acesso a uma série de coisas, estradas, barará. A internet chega assim no Brasil todo? Não. Viagem, você já vai ver isso com sinal de celular. Como? Não, você nem viaja tão longe, vai a algumas cidades aqui perto, quem é de fora sabe do que eu estou falando. Tem lugar que já não tem sinal. Aí em tal cidade, sei lá, você vai para o lado de Juvenópolis, só funciona TIM. Você vai para o lado de Capitão, já para o outro lado, aí pega mais Vivo. Cara, é explicável, por causa das antenas, onde elas estão. Mas, velho, eu não estou falando do lugar que não tem gente morando, não tem BR passando pelo contrário, que BR que passa ali, né? Movimentada pra caramba. E mesmo assim, você está falando de infraestrutura. Agora pense no Brasil dentro de florestas. Pense de zonas e cidades isoladas. Quer dizer, o impresso sobrevive por um bom tempo no Brasil ainda, porque muitos lugares ainda não têm infraestrutura digital. E eu falei para vocês, não precisamos andar aí muito para perceber como vai sumir. Né? Então, é tema que pode cair? Pode, não tenha dúvida. Bem, então o que a gente vai fazer? Para eu fechar essa primeiro grande revisão, vocês viram que foi muita coisa, né? Hoje eu joguei coisa aqui, fui ligando o assunto e tal. O que a gente vai ter que começar a fazer a partir da próxima revisão, lá no dia... Eu combinei com vocês dia 19 de setembro, é isso? Tá certo, né? 19 de setembro, se quiserem já marcar aí. Dia 19 de setembro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escolher algumas questões que falam desses assuntos e eu vou sair das questões. Porque é muito mais fácil para vocês entenderem a lógica saindo da questão. Porque os conteúdos eu vou revisar conforme as questões e a gente está revisando lá no sistema AVA, lá na internet também vocês têm os conteúdos. Então, só para dar um exemplo para vocês, eu vou pegar uma questão, né, dissertativa do ENAD, tá? Do ENAD. Essa é uma questão de 2012. E daí, para a gente fechar essa nossa primeira revisão hoje com uma questão e vocês perceberem como realmente eles vão perguntar isso para vocês e que a questão não é difícil. Só que se ninguém explicar para vocês a ideia do descritor, a ideia do comando, que é o verbo que vem ali, como ele pergunta, você erra. E é o que acontece com a maioria das pessoas que vão fazer ENAD e não se preparam para tal. Porque aquilo que eu falei, não é que você não tem o assunto, é que é tanto... Percebe? E o que vocês acharam? É pouco conteúdo? Não, é praticamente conteúdo do mundo, né? Então, assim, se é tanto conteúdo, a gente tem que revisar pontualmente como isso cai. Olha lá. Primeira questão discursiva do ano de 2012. As vendas de automóveis de passeio de veículos comerciais leves alcançaram 340.706 unidades em julho de 2012. Alta de 18,75% em relação a junho de 2011 e de 24,18% em relação a maio de 2012.
Lembre-se, digamos que a gente estivesse em 2012. Vocês lembram o que estava acontecendo porque estava vendendo tanto carro, né? Alguém já lembra de alguma coisa aí? IPI, muito bem, viu? Eu falei que vocês sabem. Incentivo, o juro estava como? Baixo pra caramba. O CDI estava liberado por causa para todo mundo que tinha uma conta no banco. Olha as informações que vocês sabem, todo mundo estava e viveu isso. Segundo informou nesta terça-feira a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, FenaBrave. Segundo a entidade, este é o melhor mês de junho da história do setor automobilístico. Então, 2012 foi, de toda a história do processo de vendas de carro no Brasil, foi o que mais vendeu. Senhor, como que eu vou saber disso? Está escrito. Eu estou batendo nisso. Aproveite a informação que está na questão, está dito aqui. Não é que você não pode copiar do texto, mas está dito. É uma informação a mais, tá? Texto 2. Olha também de onde foi tirado, né? Finanças e arroba. 2. Na capital paulista, o trânsito lento se estendeu por 295 quilômetros. Você sabe o que é um congestionamento de 295 quilômetros? Isso é morar em São Paulo, hein? Às 19 horas, e superou a marca, bateu o recorde de 293 quilômetros. Imagine, 293 quilômetros. Então eles pegam todas as zonas de congestionamento na cidade e somam. Mas é uma loucura, mesmo sendo somada, né? No mínimo você vai ter lugares com 10, 15, 20, 30 quilômetros de congestionamento. Registrada no dia 10 de junho de 2009, na cidade de São Paulo, registrou-se na tarde desta sexta-feira o maior congestionamento da história, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, 7. Às 19 horas, eram 295 km de trânsito lento nas vias monitoradas pela empresa. Quer dizer que existiam outras vias que estavam também com problema e nem se sabia. O índice superou o registrado de 10 de junho de 2009, quando a 7 anotou às 19 horas 293 km de congestionamento. Pergunta, antes da gente ver a questão. Tem duas informações básicas e importantes aí em relação à história. A primeira é, nunca se vendeu e nunca se teve tanto. Então, que problema que eu tenho aqui? Mobilidade urbana. Eu tenho um problema de mobilidade urbana. O carro veio para resolver a mobilidade urbana, mas ele agora gerou um problema. Muito bem. Tudo tranquilo até aqui? É difícil um texto desse? É um texto complexo, sei lá, você está lendo Immanuel Kant? Não. Se fosse um texto de Immanuel Kant, eu estaria morto aqui para entender. Precisa ir algumas horas, dias, meses de leitura para entender. Mas é um texto tranquilo. Aí vem a proposta da questão. Sempre vai ser uma proposta para a questão dissertativa. Se você tem 15 linhas, tá, gente? Quem for treinar aí, treine 15 linhas. Nem mais, nem menos. É bom fazer as 15. Pode até ser menos, eu vou até retirar o que eu disse. Mas se você tem em 15 linhas, dá para trabalhar qualquer ideia bem trabalhada. E na verdade, às vezes é até difícil, porque é pouco, dependendo do tema. Diz assim: o governo brasileiro, diante da crise econômica mundial, decidiu estimular a venda de automóveis e, para tal, reduziu o imposto sobre produtos industrializados. Pá, tá aí, vocês já sabiam. Não precisava nem ler a questão. IPI. Há, no entanto, paralelamente a essa decisão, a preocupação constante com o desenvolvimento sustentável. Mais um tema que a gente tinha falado. Por meio do qual se busca a promoção do crescimento econômico capaz de incorporar as dimensões socioambientais, ou seja, eu cresço economicamente, mas eu preservo o meio ambiente, preservo a sociedade. Considerando que os textos acima têm caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo. Então não é só para descrever, não é para... Ele quer que você disserte. Quando está dito disserte, é para você argumentar. Você vai ter que ter 1 ou 2 argumentos ali. Então, disserte já é uma palavrinha-chave, tá? Disserte é argumente, é para você explanar sobre o assunto. Sobre o sistema de transporte urbano sustentável. Perceberam a jogadinha? A questão é sobre o sistema de transporte urbano sustentável. Pense comigo, é sobre automóvel ou é sobre ônibus, bicicletas? O que mais podia ser? As pessoas irem no mesmo carro juntas trabalhar, o que mais? Ideias, que a gente não põe em prática, inclusive. Porque imagine vocês, se Cascavel tivesse nas grandes avenidas, ciclovias, todas, tá? Eu sou um que, francamente, eu gostaria de vir para a faculdade de bicicleta alguns dias, porque eu ganharia saúde, faria um exercício e otimizaria meu tempo, coisa que eu fazia quando era adolescente, mas que é loucura, porque hoje eu não tenho coragem de sair no horário de pico em Cascavel, no centro de bicicleta. A chance de eu morrer é
Eu tô falando sério, é alta. Cara, eu tô falando sério, a pé tá perigoso andar. Tenta passar um binário num lugar que não tem semáforo, mas tem faixa. Não acreditem que os carros vão parar. É assim que o pessoal está sendo atropelado aqui em Cascavel. Vai na faixa, vem um louco e pega. Então, a questão é sobre sistema de transporte urbano sustentável. Sacaram? Então, professor, o que é para fazer nessa questão? É para primeiro pensar. Eu tenho um problema lá que tem muito carro, tal poluição, mas isso vai ter que resolver como? Uma das saídas é resolver com um sistema diferenciado. Ônibus, né? Mais horários, uma rede interessante. Os ônibus também mudarem, que é uma coisa que eu sempre falo. Os ônibus não deveriam ser movidos a diesel, deveriam ser movidos a álcool. Porque toda vez que lá do ônibus, se o vidro do carro estiver aberto, eu tenho que fechar desesperadamente. Porque na hora que ele acelerar eu posso morrer. Eu estou falando sério, é muita fumaça, muito diesel. E ele diz assim, contemplando os seguintes aspectos. Aí vem a dica de ouro para a gente fechar nossa revisão hoje. A questão sempre direciona os aspectos que ela quer que você traga. Então sejam espertos. Professor, eu tenho que falar dos aspectos que ele está pedindo? Sim. E não tenha medo de ser direto. Tá? Aspecto A. Conceito de desenvolvimento sustentável. Perfeito. Como que você vai começar o teu texto? O desenvolvimento sustentável é. Aí tem aluno que fala, professor, mas não é muito direto. Não, culpa deles, eles que falaram lá. Ele literalmente falou assim, comece teu texto com conceito de desenvolvimento sustentável. Como que você vai começar o texto então? O desenvolvimento sustentável é uma prerrogativa, é uma possibilidade de se cuidar da sociedade, do desenvolvimento, barará. Veja, 15 linhas, em 3, 4 linhas resolveu o... É difícil? Não. É uma coisa que dá para desenvolver, um conceito teoricamente simples. B. Depois tem que falar do conflito entre o estímulo à compra de veículos automotores e a promoção da sustentabilidade. Aí você vai ter que traçar um paralelo aí. Até que ponto a venda de automóveis, o estímulo a isso, condiz ao desenvolvimento sustentável? Aí você poderia até trazer, por que não? Todos os carros que saírem hoje, isso é uma coisa que eu falo por mim. Na minha opinião, todos os carros deveriam ser híbridos, já tem tecnologia para isso. Só que ele deveria ser mais barato. Vai na Ford comprar o carro híbrido deles, que é um baita carro. Só que ele é mais caro que o carro convencional. Não devia ser o contrário? O governo deveria dar um incentivo? Professor, mas eu vou falar mal do governo? Não, você não está falando mal do governo, você não precisa falar que é culpa do governo. Fala assim, as indústrias deveriam repensar e criar mais carros híbridos. Seria uma solução. Uma das possibilidades. C. Ações de fomento ao transporte urbano sustentável no Brasil. E aí dizer, mas que tudo isso podia ser diferente? E aí pegar conhecimento de mundo. Qual é um dos lugares que as pessoas menos vão de carro ao trabalho? No mundo. Vocês sabem. Europa, que países? Vocês vão, mas que países? Inglaterra. Que mais? Suécia, Suíça, Noruega. Então assim, pega 2, 3 exemplos e diz. Uma das saídas viáveis é que se tem uma rede efetiva de transporte urbano. Metrô, ônibus. E aí no Brasil isso parece uma piada realmente, porque, gente, o metrô de Curitiba e de Salvador para a Copa ainda não está pronto. O detalhe é que a Copa já acabou, né? Já pensaram nisso? As cidades pensam ruas e tudo mais e não tem espaço para fazer metrô depois. Esses dias discutindo sobre essa reforma que está tendo em Cascavel, e daí tinha um professor de geografia, e um professor disse assim, não, mas veja, vai ficar menor a pista, por que não reduzir o canteiro? Ele falou, mas você está esquecendo que depois, se tiver que ter um metrô, vai ser aonde? Você vê, foi senso comum de quem falou, na verdade, não parecia tanto senso comum, parecia, né? Mas alguém da área de geografia que pensa isso já falou, mas espera, por que eles estão deixando o canteiro maior ainda? Porque se diminuir o canteiro, o dia que for fazer metrô, não tem como. Que é o problema do Brasil, toda obra não é pensada para o futuro. As obras têm que ser pensadas para o futuro. Então, ações de fomento ao transporte. Esse texto, olhem para mim, pensando nessa ideia de tudo que a gente discutiu hoje, pensando, a proposta é difícil? Não. Aonde que as pessoas acabam indo mal nessa prova? Porque elas querem fazer aquilo que é assim, eu vou fazer, lembra quando você aprendeu a fazer redação no colégio? Eu tenho que ter 3 argumentos em cima, depois eu falo um, falo outro e falo outro. Esqueça isso. Você vai fazer a proposta que estiver ali. E eu vou dizer, pessoal, não é mais fácil assim? É mais fácil. Ele está dizendo, faça um texto para mim, dissertativo,
aonde você vai pôr o conceito de desenvolvimento sustentável, então começa ele por conceito, depois você traz o conflito, você faz uma ligaçãozinha ali, fala dos problemas, e depois você traz algumas soluções. E aí, o que vocês acharam? Essa foi a questão que caiu em 2012. Ela é fácil para quem estiver ligado nisso, ou seja, vocês vieram na revisão, a gente trocou uma ideia sobre isso. Agora eu vou pôr globalização lá no sistema, dá uma olhadinha nos textos que eu vou colocar, nos autores que eu vou colocar, porque parece besta, mas você olhou lá o videozinho que eu pus, o filme, daqui a pouco é uma questão aberta no ENAD sobre a questão dos novos modelos de gestão por tecnologia. E aí quem naquela minha primeira revisão assistiu o filminho dos estagiários, já tem um filme para dar exemplo, já tem uma empresa para dar exemplo. Então, gente, não despreze qualquer possibilidade de aprender, nunca. Então agora eu vou postar coisas, procurem, olhem, dê uma lida, estrutura, posta um comentário, porque no momento que você postar o comentário, vocês não sabem, mas eu fiz de propósito. Vocês perceberam que o primeiro fórum, o segundo fórum, a proposta é diferente? Vocês não notaram isso, mas a partir de agora vocês vão notar. Eu vou sempre trabalhar com essa questão, não é? Disserte, no outro argumente, no outro descreva. Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque eu leio os comentários de vocês, eu já consegui perceber que nem todo mundo tem claro ainda essa questão do que é o descreva, do que é o comente. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção. Meu próximo fórum vai estar lá, descreva, analise, porque quando for analise, não é para descrever, é para analisar. E eu estou trabalhando de propósito com esse esqueminha de vocês postarem um comentário. Por quê? É para vocês treinar. Vocês não sabiam, agora estou contando. Vocês já estão treinando o modelo de questão do ENAD. Eu já estou fazendo vocês pensarem. É como se toda semana eu desse um conteúdo para vocês e eu dou uma questão possível do ENAD. Se vocês pegarem essa última, eu enchi de imagens. Por que não vir uma questão do ENAD sobre essa vida urbana e vida rural com imagem? É bem possível, se for esse o tema. Por que não caiu uma coisa sobre exclusão digital, tecnologia? Entenderam? Mas aonde está a jogadinha? No verbo. Olhem sempre pro verbo. Se for descrever, você vai descrever. Possivelmente já vai a dica. Para esse fórum de agora vai ser descrever alguma coisa. Aí depende se é para descrever ponto positivo, negativo, os dois. O que você faz numa postagem dessa? Só descreve. Tá? E eu estou trabalhando, literalmente vendo os comentários de vocês, que não precisa ser totalmente enorme, grande, porque a gente tem que pensar nessa ideia. Vocês têm que conseguir trabalhar um comentário em até 15 linhas. Pensando isso em nível do computador ali, vamos trabalhar aí com 8 linhas. 7, 8 linhas de comentário. Que você vai estar trabalhando mais ou menos com a prerrogativa do que você teria que fazer numa questão do ENAD. Resumo da ópera. Vocês vão ganhar as horas e tudo mais, e vocês estão fazendo uma boa revisão de uma série de conhecimentos que agrega valor à formação humana de vocês e que ajuda vocês a estarem preparados para a questão do ENAD. Ok? Rendeu? Beleza? Esclareceu algumas questões? Então não perca dia 19. O tio vai pegar as questões dissertativas e questões objetivas. E eu vou mostrar para vocês e hoje eu vou entrar em algumas das revisões mais significativas. Eu quero agradecer o respeito de vocês, tá? Por estarem aqui comigo no sábado. E o respeito por estarem prestando atenção efetivamente. E que vocês tenham hoje um final de semana maravilhoso e tentem olhar para a vida, para fora. Sejam felizes.